40 milhões de pessoas por dia usam o ChatGPT para buscar informações sobre saúde. Você deixa de lado algo muito mais completo do que é ser médico e que talvez lá no passado existia com mais atenção. E a gente ouve muitos médicos falarem dessa frustração, inclusive, de, poxa, eu não consigo fazer com que o pré e o pós tenham o mesmo nível de experiência da minha consulta. Como eu faço isso? Seja bem-vindo a mais um episódio do MEVHack, o podcast mais MEV do Brasil. E hoje nós estamos aqui com dois gigantes do empreendedorismo médico, Dr. Bruno Lagoeiro, que foi um dos fundadores da PebMed e Whitebook, tenho certeza que todos vocês conhecem. O Aloysio Moraes também, empreendedor de longa jornada e que foi responsável ali por todos os produtos de clínica e consultório dentro da AF, né? Então teve vários produtos que com certeza boa parte de vocês também foram usuários. E hoje a gente estava com dificuldade aqui até de decidir qual era o tema, porque vão ser vários tópicos que a gente vai conversar aqui, não tenho dúvida, mas nós entendemos que a gente está tendo uma transformação do paradigma em relação à jornada do paciente e como o médico participa, né, co-participa e coordena toda essa jornada. Então, queria começar até antes da gente contar um pouquinho depois da história de vocês, colocando já uma pergunta aqui na mesa. Vocês têm acompanhado recentemente com o novo negócio de vocês, que vai ficar para o final, para quem acompanhar aqui, muitos médicos dentro do consultório, dentro das suas clínicas e supervisionando a jornada desses médicos. Qual vocês acham, né, que tem sido o maior ponto cego do médico em relação a essa jornada? Vai primeiro? Bom, primeiro, obrigado. Estou super feliz de estar aqui com vocês, Luiz, Caio, Aloysio. A gente tem visto que as clínicas, principalmente as clínicas que querem cuidar dos seus pacientes com mais atenção, com mais dedicação, fazendo aquela medicina que a gente acredita que é a medicina de alto valor, né? Principalmente as clínicas que optam pelo caminho do atendimento particular, ou seja, que o médico consegue se dedicar com mais profundidade, elas realmente investem muito esforço em fazer uma excelente consulta, em se tornar um excelente médico, né, super bem especializado, tecnicamente correto e tudo mais, e muitas vezes esquece que a experiência desse paciente, né, de um paciente de uma forma geral, ela está muito além do que aquela 1 hora ali dentro do consultório, né? Seja para ele descobrir e ter interesse e estar presente ali naquele ambiente, seja para ele se cuidar e aderir ao tratamento e alcançar o objetivo principal, que é ficar bem, de saúde, né, de uma maneira geral. E o que a gente percebeu é que os médicos, mais que eles se esforcem muito, se dediquem muito a se tornar excelentes médicos, eles estão sobrecarregados, frustrados e com uma visão muito míope em relação a estou fazendo um ótimo trabalho aqui dentro, mas o paciente fica sem respostas no WhatsApp, o paciente fica confuso em relação ao plano de tratamento dele e o paciente muitas vezes fica com uma sensação de que talvez a doença dele não esteja sendo cuidada da melhor forma possível. Tem uma frase que eu ia dividir aqui antes da gente começar, que é uma frase do Brian Balfour, que é um estudioso de produto digital muito famoso, americano, da Reforge, e ele falava isso para empresas de uma maneira geral, né, empresas de tecnologia, que era growth is king, but retention is forever, né, que basicamente é o crescimento, as vendas são rei, né, continuar crescendo e vendendo é rei, mas você reter os clientes é para sempre, né, realmente assim, é algo que vai permanecer a longo prazo. E eu acho que isso tem muito a ver com o papel do médico. Obviamente, assim, tem especialidades que acabam tendo cuidado pontual, mas mesmo as especialidades mais pontuais, você não vai esquecer, você não vai deixar de voltar, de indicar e de se conectar. E eu acho que a gente está subestimando o papel que um pré e um pós-consulta bem feito, cuidadoso e alinhado a isso vai fazer o paciente ter uma sensação de que ele é especial, ele está sendo bem cuidado e o valor daquela consulta, o valor daquele cuidado vale para aquele momento e vale para sempre, né? Para ele indicar para os seus amigos, para ele retornar com um familiar que eventualmente precise de um cuidado, para ele mesmo retornar e acompanhar ali dentro da sua jornada. Então, acho que quando a gente pensa, até cruzando aqui com a área de vocês, com a MEV, né? A gente quer que os pacientes fiquem para sempre com a gente, né? Então, acho que parte desse processo de ficar para sempre além de ser um bom médico, dar uma boa atenção no momento da consulta, é saber que o pré e o pós-consulta também ele é muito valioso. Maravilha.
Muito bom. Bom, prazer, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Acho que eu adiciono talvez 2 pontos, e a gente é muito alinhado, não à toa, a gente é sócio e amigo há muito tempo, mas falando em ponto cego, talvez eu destaque 2 adicionalmente ao que o Bruno acaba de mencionar. O primeiro é que o médico, quando ele abre um consultório, ele deixa de ser só médico. E existe esse ponto cego de agora eu não sou só médico, eu sou empresário também. E existe toda uma gama de disciplinas que são fundamentais para que aquele atendimento de consulta não se perca só na consulta e todo o resto role enquanto engrenagem de uma forma muito suave, o que tira o peso para o médico e o que melhora a experiência do paciente. Então esse é um ponto cego importante adicional. E o segundo é uma visão que está cada vez ficando mais forte no mercado, e eu sinto que o mercado, os médicos ainda não aderiram a isso 100%, de que o paciente é um cliente, no final das contas. Né? Então, como cliente, ele vai avaliar não só se a consulta foi boa, mas existem pesquisas de NPS, de satisfação, que mostram que a consulta foi bem avaliada, mas a temperatura do ar-condicionado não estava adequada. Portanto, não foi nota 10 a experiência, foi nota 6. A secretária demorou 2 horas para responder, já cai mais a nota. A gente tem um caso de um cliente nosso em que ele optou por desligar a secretária dele, ela fazia o trabalho, só que ela estava sempre numa posição que parecia que ela estava desgostosa de estar ali. O paciente chegava, às vezes ela estava com a mão no queixo, estava com aquela cara meio triste, e era todo dia, não eram fatos isolados. E ele falava, cara, eu não posso ter alguém que abre a porta e que é a porta de entrada física do meu consultório, que quando o paciente olha, a pessoa está com uma energia baixa. Infelizmente, eu preciso trocar. Essa energia baixa ela é traduzida em todas as etapas da jornada do paciente. E a relação, ela é muito investida, e o médico investe muito em se especializar para ter uma consulta cada vez melhor. A consulta é um dos passos. Se a gente for olhar o marketing, primeiro o cliente, nesse caso o paciente, entende que ele tem uma dor, ele começa a buscar a solução, ele considera a solução, ele entra em contato, ele contrata o serviço. Mas na medicina, contratar o serviço não quer dizer usufruir do serviço, porque eu contrato e depois eu vou para a consulta. E antes da consulta eu tenho uma espera. Essa espera impacta. Aí eu tenho a consulta, depois da consulta eu tenho o pós. Então tem toda uma jornada que é muito negligenciada de ponta a ponta e só uma parte dela é extremamente bem qualificada. E a gente ouve muitos médicos falarem dessa frustração, inclusive, de, poxa, eu não consigo fazer com que o pré e o pós tenham o mesmo nível de experiência da minha consulta. Como eu faço isso? E aí eu vejo que é vestir esse chapéu de que agora eu sou empresário também. Né? Então, acho que do meu lado, adicionando o que o Bruno falou, eu viria muito por esse lado. De ver o paciente de uma perspectiva mais ampla, como cliente, né? Porque assim, no resto é meio que uma inocência, assim, o médico achar que a interação que ele tem com o paciente é a única que o paciente tem, né? Ele está vivendo o resto da vida dele todo se relacionando como cliente com todo mundo, mas com o médico não, né? Então é muita inocência ele pensar que o paciente não funcionaria do mesmo jeito. E se você quiser tirar um pouco dessa capa, às vezes mercantilista, que a gente não gosta, né? Que a gente foi educado na faculdade de medicina a não olhar... É feio falar que é cliente, né? Vamos pensar no conceito mais básico do que é fazer uma boa medicina, que é cuidar. Cuidar. A gente ouve isso na faculdade de medicina, assim, a gente não tá para salvar as vidas, a gente tá para dar melhor cuidado que a gente pode fazer para aquele paciente. Tanto que várias vezes a gente não tem absolutamente nada a se fazer pelo paciente, mas o nosso papel, enquanto médico, é acolher, é cuidar, é explicar, é orientar, é dar conforto. Então, quando a gente pensa em cuidar, ele não pode se restringir ao cuidado só no momento que o paciente senta na minha frente para eu conversar com ele. Né? Porque... É 1h24 no dia do paciente, né? Cuidado não é tratamento, Exato. Né? Exato. E ele é mais um paciente na sua lista de pacientes, mas você talvez seja o único médico dele. Então, acho que de uma certa forma, e a gente vai entrar um pouco nisso, a tecnologia hoje em dia ela permite que o médico amplie essa jornada do cuidado de uma maneira mais intensa, mais interessante para o paciente, que faça ele se sentir realmente acolhido, um atendimento mais cuidadoso, atencioso, né? Enfim, ali na sua jornada. E tudo isso torna a medicina de novo num papel dela, que é esse papel de ser algo completo, né? Algo da vida toda. A gente questiona muito
que a gente deveria olhar a medicina numa ótica mais de saúde, né, e não de doença, mas para você poder olhar na ótica de saúde, você precisa estar lado a lado do paciente, talvez nos momentos que ele está sozinho, que ele vai escolher o que ele vai comer, que ele vai escolher se vai fazer atividade física, que ele vai escolher abrir mão de um hábito negativo para ele, se ele vai lembrar de tomar o remédio, se ele vai lembrar de fazer os exames certos, se ele vai marcar a consulta para retorno. E quando o médico ele se isenta disso, e eu acho que até o modelo de remuneração médica tem muito a ver com isso, esse modelo fee for service que a gente acabou caminhando, né, que o médico ele é remunerado pelo ato de atendimento ou ato de procedimento, você deixa de lado algo muito mais completo do que é ser médico e que talvez lá no passado existia com mais atenção e tudo mais. Então, acho que existe uma camada de médicos hoje que estão olhando de novo para esse sentido, que estão fazendo uma medicina realmente baseada no valor, no desfecho positivo que está gerando na vida do paciente, e, consequentemente, a remuneração ela vai acompanhar isso, né? E aí, voltando para o lado mercantilista, que ele precisa existir, né, do lado realmente financeiro, é um cliente que, quando esse cliente está mais satisfeito, ele aceita pagar mais porque ele vê que o valor é entregue ali para ele, com certeza. Então, você acredita que talvez parte do que está acontecendo com o paciente querendo uma experiência desse jeito é porque em outras dimensões da vida dele ele recebe essa experiência? Sem dúvida. Né? Então, outros setores em que ele interage, que ele é atendido, isso já aconteceu, né? Já tem uma estratégia conectada para oferecer isso, só que a medicina está atrasada e o paciente está pedindo algo que a gente não pensou ainda. Sem sombra de dúvida. E a gente vê um fenômeno, se é que a gente pode chamar assim, que não é de hoje, que é o paciente passando a avaliar saúde ou serviço de saúde como um serviço prestado como todos os outros que ele recebe, que é exatamente no ponto que você está mencionando. Então, antes, a avaliação do paciente era muito correlacionada ao atendimento. Foi bom, foi gentil e, principalmente, se resolveu o meu problema. Agora, e principalmente como a competição está aumentando, a gente tem 500 mil médicos no Brasil, vai chegar a 1 milhão daqui a alguns anos. O médico vê que abrir o consultório é o ponto-chave da sua carreira, porque vai poder praticar medicina como sonhou. Então, temos cada vez mais oferta. Temos cada vez mais demanda também, é verdade, mas temos cada vez mais oferta. E o paciente fica mais exigente, e a gente vem falar de tecnologia e internet, porque ter acesso à informação ficou mais fácil. Então, você comparar, entender o que você está contratando e exigir melhor qualidade de serviço, ficou muito mais trivial para o paciente hoje. A gente tem alguns dados, inclusive, da própria OpenAI, do ChatGPT, 40 milhões de pessoas por dia usam o ChatGPT para buscar informações sobre saúde, e não é para tomada de decisão sobre a própria saúde, não é para autodiagnóstico. É para compreender melhor um diagnóstico, um exame, um laudo que foi passado e que não foi compreendido. Quer ver um caso que virou normalizado? Eu, enquanto médico, já sofri muito com isso, inclusive, com perdão a vocês e a sua caligrafia, mas que a prescrição ela é uma ferramenta de comunicação que não comunica, porque o paciente não consegue entender. Nós vimos um caso recente, não é exatamente médico, mas é odonto, profissional de saúde, em que a gente estava fazendo uma auditoria da secretária, né, ajudando ali com alguns scripts, e a gente via que quando alguém pedia por limpeza, ela respondia que sim, fazemos profilaxia. E muitas vezes o paciente, mas eu não quero profilaxia. O que é isso? É o termo técnico para limpeza. Sim. Isso acontece o tempo inteiro. A gente vê a aplicação de clínica de dermato, botox. Onde você quer? Na glabela? O que é uma glabela, sabe? Terço superior. Terço superior. O que é um terço superior? Então a gente fala que todo esse pré da explicação do que vai ser feito tem esse gap de comunicação simples e pura. Durante a consulta, a mesma coisa, só que o paciente hoje acha informação mais rápida. É mais fácil. E eu vou entrar, acho que talvez, num outro tema que até queria ouvir também vocês sobre isso, que é, além de a gente estar com uma crescente de médicos no Brasil, né, enfim, vamos chegar a 1 milhão de médicos em 2035, tem muito uma questão dessa transformação da Creators Economy, de como os médicos estão indo para o mundo do Instagram, da rede social como canal de aquisição de paciente. Que é um fenômeno brasileiro. Que é um fenômeno brasileiro, mas que no final do dia, na minha leitura, isso gera talvez acesso às pessoas de descoberta, mas não necessariamente ele se sustenta na qualidade do atendimento, no desfecho e tudo mais.
eu acredito muito que o paciente ele não está em busca, quando a gente está falando tudo isso, ele não está em busca do luxo ou do médico que tem mais seguidores. Ele está em busca desse cuidado de uma forma geral. E realmente, assim, quando a gente conversar com os médicos, a gente entrevistou muitos médicos na nossa jornada como empreendedor, o poder do paciente indicando o paciente ainda é gigantesco para a maior parte das clínicas. E o paciente só vai conseguir realmente indicar não porque ele viu um vídeo legal, porque esse médico tem muitos seguidores ou etc. Ele só vai conseguir indicar quando ele sentiu que a sua experiência de atendimento foi completa. Quando ele foi bem acolhido, quando as coisas foram bem explicadas para ele, quando ele se sentiu respeitado na consulta, quando ele sentiu que a conduta resolveu o problema dele. Então, eu vejo o pessoal muitas vezes preocupado, assim, não, tem que crescer, marketing, etc. Óbvio, tudo isso é importante, é competitivo o setor, mas eu ainda tenho uma aposta muito grande de que o bom médico, bem formado, bem educado na faculdade de medicina, no lado técnico bem estruturado, e com atendimento que cuida do pré e do pós-consulta com qualidade, esse médico ele vai conseguir se diferenciar e vai continuar crescendo numa camada de pacientes ali que indicam outros pacientes e enche a carteira dele. Até a própria definição do que o médico entende que é marketing ela é errada, né? O pessoal que trabalha com marketing fala muito isso, não confunda marketing com comunicação. É uma parte, né? A definição do Kotler de marketing é gestão de relacionamentos que geram valor. Essa é a definição de marketing, né? É você ter um relacionamento bom com o seu cliente, gerando valor para ele. E é uma das coisas que a gente mais estuda dentro do nosso currículo da Faculdade de Medicina, os 6 anos que ficam apertados para a quantidade de coisas que a gente tem que ver, mas um dos temas que eu mais vi na minha faculdade, eu estudei na UF, na Federal Fluminense, lá em Niterói, era relação médico-paciente, que estava dentro da cadeira de psicologia médica, que foram pelo menos 4 períodos que eu tive, e que é o tempo todo repetido pelos nossos professores, mas que a gente não consegue entender justamente esse ponto de que a relação que você tem com o seu paciente, que é o seu cliente, que é o seu principal referral, né, que vai fazer a sua principal referência para o mercado, ela é muito valiosa. E a relação, ela envolve você saber ser acolhedor desde o momento que ele está procurando você, ao momento da consulta que você está explicando as formas da maneira correta, que você está educando o paciente, está mostrando lado a lado, e ao pós-consulta, quando você está incentivando ele a aderir ao tratamento, quando você se preocupa com o retorno dele. Então, eu acho que as pessoas realmente estão confundindo isso, e muitas vezes elas estão talvez escolhendo o caminho de investir muito só nessa comunicação talvez mais vazia, inicial. Transacional até. Transacional, porque ela talvez é mais fácil do que você tentar construir uma relação de longo prazo mais profunda. A diferença é que a relação de longo prazo mais profunda, ela é mais sólida, ela vai criar sua reputação. Em medicina, como uma profissão muito... enfim, eu não quero usar esse termo, não arriscado, mas assim, uma profissão que tem um valor muito impactante na vida das pessoas, ela precisa de profundidade, né? Sem dúvida. Precisa de uma relação, não de uma transação. E hoje a medicina é baseada em transação. O relacionamento médico-paciente, ele não acontece na maioria dos casos. Acontece uma transação médico-paciente, né? Em que o paciente tem uma queixa, ele procura uma solução, ele encontra a solução, quando ele sente que a queixa foi sanada, acabou a relação. E aí fica num loop infinito de, voltei a ter a queixa, vou voltar para a transação, o que é muito parecido na dicotomia entre marketing, publicidade e anúncio. Você não está fazendo uma estratégia de marketing, você está fazendo uma estratégia transacional em que você paga um determinado valor, esse valor que gera determinada quantidade de clique, você monitora quantos cliques viraram leads, quantos leads viraram pacientes, e aí você faz uma conta inversa depois, que se eu invisto R$10 e consigo um paciente, se eu investir 100 eu vou conseguir 10. Virou transação. Você não está vendo como você transforma esses 10 em 100 sem precisar investir na transação de novo. E aí acho que a questão, nós falamos um pouco disso quando a gente estava fora das câmeras aqui, de 2 pilares que são fundamentais para isso acontecer na minha concepção. Marca virou o maior ativo que qualquer negócio hoje em dia, e marca se constrói com base em reputação, entrega de valor e construção de relacionamento, não transações, e dados. E o dado na medicina é a jornada do paciente. É você ter os vários touchpoints deles ali, para além do prontuário, e aí vem a medicina do estilo de vida, acho que cai como uma luva, inclusive, né? Que é você entender que não é só entender a queixa,
É você entender todo o entorno da vida daquele paciente que pode ter impacto direto ou indireto que ocasionaram, porque no final das contas a queixa é só um sintoma de um problema muito maior. E por que a gente faz isso com o nosso paciente e não faz isso com o nosso negócio? De entender quais são as queixas do nosso negócio consultório médico, quais são os sintomas e qual tratamento eu posso colocar para aquilo funcionar. E uma coisa que eu gosto de ter muito cuidado e sempre até falar no início desses papos, a gente traz várias provocações. Medicina já é pesado por si só. Então também não é o nosso papel aqui colocar mais provocações e dar a sensação de mais peso e gerar ansiedade. No final, tudo isso que a gente vai falando se destrincha para como a tecnologia pode ajudar a trazer mais leveza. E hoje a gente vive um momento em que nunca se cobrou tanto do médico, mas nunca se ofereceu tanto também para aliviar um pouquinho dessa cobrança. E a gente não está falando sobre inteligência artificial tomar decisões pelo médico, mas sim como tecnologia e inteligência artificial podem ajudar a essas decisões serem um pouco mais leves e tirar um pouco desse peso de estar constantemente numa sensação de que eu estou correndo atrás, estou sempre atrasado, porque eu tenho que me especializar, eu tenho que atender, termino de atender, tem centenas de mensagens no meu WhatsApp, eu tenho que falar com a minha secretária porque teve um paciente que reclamou. Então, como a gente traz mais leveza para essa jornada, acho que é o desafio. E aí acho que a gente falou disso na sua primeira pergunta, que é vestir um pouco mais o chapéu do empreendedor, do empresário também, e se entender como médico e como empresário. Afinal, agora, um consultório é uma pequena empresa, né? Eu acho que pegando esse gancho do empresário, acho que não daria pra gente perder essa oportunidade. Então, a gente segura esse ciclo e volta daqui a pouco nele, mas eu acho que seria muito bacana ouvir um pouquinho também da trajetória de vocês, dos aprendizados, até porque eu acho que essa nova jornada que vocês estão construindo agora, inevitavelmente, ela já se inicia com o empilhamento desses vários aprendizados anteriores, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês chegaram, o Brunão que é médico, a resposta é mais óbvia, mas como é que vocês chegaram para empreender em saúde, né, propriamente dito? Bom, eu e o Aloysio, a gente já se conhece desde 2015, e a gente se conheceu numa aceleradora, né? Então, para quem não conhece o conceito, a aceleradora basicamente é uma empresa que ajuda negócios que estão começando, né, startups, enfim, a organizarem ali as suas ideias, estruturar e tudo mais, e dar o primeiro impulso, acelerar realmente para que o negócio ganhe uma primeira atração e alcance seus objetivos. Então, a gente se conheceu em 2015, eu estava com a PebMed, a minha empresa, que eu fui fundador e que criou o Whitebook, enfim, um aplicativo de apoio à tomada de decisão bem popular entre os médicos. E o Aloysio trabalhava lá com a empresa dele, que era a Razum, que era um marketplace de passeios de turismo, enfim, pode contar um pouco mais. E parte da minha jornada, né, enfim, ela começou na faculdade de medicina ainda muito tentando resolver dores de jovens médicos recém-formados. A gente queria muito apoiar, né, na tomada de decisão, nesse momento que o médico ele tem que enfrentar ali esse momento específico de vou começar a atender, né, sou estudante num dia, acordo médico no outro, o que eu faço da minha vida? E muito pautado das experiências que eu tive como um médico recém-formado e depois residente de clínica médica, né, de vivenciar realmente, cara, esse momento desafiador que é você estar frente a frente com o paciente e precisar decidir o que você vai fazer. Na nossa vida, a gente é ensinado que o médico talvez tenha que memorizar todas as coisas. Isso é uma grande mentira, né? Assim, nenhum ser humano conseguiria realmente memorizar todas as coisas. Você ganha experiência ao longo do tempo, você começa a ver os casos se repetindo. Inclusive uma habilidade que está cada vez menos valiosa. Exatamente. Ninguém faz conta de cabeça, Exato. Todo mundo usa calculadora hoje em dia. E sempre existiu, né, enfim, as ferramentas, então a gente conseguiu entrar nessa vertente com o Whitebook. Depois que a empresa cresceu, a gente vendeu ela para a AFIA em 2020, então eu me tornei executivo em 2020 na AFIA. E esse foi um momento também muito transformador para mim, porque eu deixei um pouco o lado de empreendedor, né, médico, e me tornei executivo numa empresa bem grande. A AFIA é uma das maiores empresas de educação e tecnologia médica do Brasil. Eu liderei um time de quase 600 pessoas e mais de 20 produtos, mas sempre pensando nessa perspectiva, da mesma forma que eu comecei lá atrás com o Whitebook, de, cara, qual que é a dor do médico, qual que é o desafio e tudo mais. E uma das verticais, né, de negócios que a gente tinha lá dentro era a vertical de clínicas e consultórios, que a gente chamava dessa forma, que tinham prontuários eletrônicos, prescrição digital, telemedicina e tudo mais, e que eu tive o prazer de ter o Alô também trabalhando comigo diretamente nessa vertical. Ele pode contar um pouquinho mais. E aí, em 2023, eu saí da AFIA,
E aí comecei a me dedicar a uma jornada de investidor, anjo, né, conselheiro de algumas startups, e também comecei a me envolver um pouco mais horas com alguns negócios. E aí em 2025, eu e o Alô também tinha saído da AFIA naquele período, a gente estava trocando algumas figurinhas, algumas ideias, e a gente começou a esbarrar num ponto que existe uma dor muito grande hoje no médico, que ele tem o WhatsApp como um aliado e um vilão na sua vida. Porque facilitou muito o processo de comunicação. Talvez hoje seja mais vilão do que aliado no fim do dia. Exato, e que facilitou muito o processo de comunicação, né, de troca e etc., mas virou um spam gigante mental para ele. Não só para ele, mas também para sua secretária dentro do ambiente de clínica. Então, conversando com médicos, né, enfim, sou casada com médica, tenho vários amigos médicos, o Aloysio estava estudando também muito uma linha relacionada a cuidados de pacientes com insuficiência cardíaca. Na época, a gente começou a ver e falou assim, cara, é impressionante como 90% da população adulta brasileira usa o WhatsApp diariamente e como grande parte das comunicações em medicina hoje, elas estão acontecendo muito mais pelo WhatsApp do que pelo tempo de consulta, que era o que a gente acreditava antes. Virou um sistema operacional, praticamente. Exato. E aí, no final das contas, a gente via médicos passando pelo menos 3 horas do seu dia apenas respondendo mensagens de lado profissional no WhatsApp. E aí deixando de fazer coisas que gostariam, ficando sempre com uma pendência para resolver de noite quando chegava em casa, sempre com um spam adicional ali dentro. E aí a partir disso a gente começou a pensar, cara, como é que a tecnologia hoje, com tudo que se tem criado de inteligência artificial, né, de IA generativa, de agente, como ela pode se tornar um aliado para que essa comunicação ela continue ocorrendo com altíssima qualidade, gerando satisfação do paciente e sem ser um sacrifício para o médico, né? Mas eu vou deixar agora o Alô contar também um pouquinho dele, que eu acho, e a gente mostrar como é que isso cruzou tudo legal. Isso. Bom, minha jornada inteira profissional foi construindo produto digital. Eu gosto sempre de falar uma coisa que a minha faculdade não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Sou filho da UF também, que é a Federal Fluminense, mas eu fiz produção cultural. Escolhi por um acaso produção cultural, mas na faculdade tinha algumas matérias de sociologia e antropologia que me levaram para o lugar que eu estou hoje, que é essa paixão por entender a cabeça do ser humano e para entender como a gente orquestra experiências de uma maneira mais leve para todo mundo. Isso me levou ao meu primeiro negócio, que foi o primeiro marketplace para reserva online de passeios e atividades da América Latina. Se chamava Razum. Salto aí, né? De produção cultural para startup. Isso aconteceu. Tinha evento. Isso aconteceu porque durante a faculdade eu fundei uma empresa júnior. E eu fundei uma empresa júnior na época em que a filme do Facebook tinha saído e tinha o brasileiro lá, o Eduardo Savre, e todo mundo, não, agora tem um brasileiro milionário, a gente vai ser também. E eu estava estudando negócios tradicionais, porque é uma empresa júnior, mas toda a literatura me levava para a linha startup, para Business Model Canvas. Então eu comecei a estudar isso. Na verdade, antes de abrir uma empresa, eu fui ser estagiário numa aceleradora de startups. Porque eu participei de um programa de iniciativa jovem da Shell. Teve uma palestra do Daniel Pereira, que era o fundador dessa aceleradora. Eu conversei com o cara e eu fui ser o estagiário faz tudo, porque eu fui o primeiro estagiário, o primeiro funcionário era eu, ele e a fundadora, sabe? E aí eu fui de estagiário a coordenador lá do programa de aceleração. E uma época que vinham muitos gringos para o Brasil, tinha uma iniciativa chamada Geeks on a Plane. Uma galera do Vale do Silício alugou um avião e saiu viajando o mundo para conhecer ecossistemas empreendedores. E ele sempre perguntava o que a gente faz aqui, onde que a gente vai, onde eu compro tal coisa, e aí veio a ideia de fazer esse marketplace. E aí eu saí de ser acelerador e passei a ser acelerado, fui para 2212, onde nós nos conhecemos. A Razum ela foi de 2012 até 2017. A gente cresceu muito, parou de crescer, a gente achou que ia ficar rico, achou que ia ficar pobre, achou que ia ficar maluco, acho que a gente só ficou maluco, no final dos contos, não ficou nem rico nem pobre. A gente fechou em 2017 porque a gente não conseguiu encontrar um modelo replicável para o negócio, não estava funcionando muito bem. E aí, depois de um tempo, fui contratado pela Get Your Guide, que era o maior marketplace de tours e atividades da Europa. Eles tinham acabado de levantar um aporte bem grande, estavam expandindo, me contrataram para liderar a operação deles daqui, na América Latina. Foi uma baita jornada, fiquei lá por 3 anos, saí depois da pandemia, foi muito pior do que todo mundo imaginava, e eles tiveram que reduzir algumas operações. E a minha entrada na saúde aconteceu depois da saída do turismo, no final das contas. Não era um mercado era um dos mercados que eu mais tinha interesse em experimentar, mas estava com saúde,
e educação e logística também, porque eu via como empreendedor, cara, no Brasil acho que são 3 oportunidades gigantescas para você gerar impacto. Mas saúde aconteceu menos pela saúde em si, mas por conta das relações. E falando em relação ao comportamento humano, a gente virou super amigo. O Bruno foi o primeiro cara para quem eu contei que eu estava fechando a minha empresa, no final das contas. Então a gente virou super amigo, não perdeu o contato. Ele tinha acabado de vender para a AFIA estava com uma iniciativa de construir a prescrição proprietária deles. Aí o Bruno me levou para fazer isso e eu levei quem era meu sócio na Razum, que hoje é nosso sócio aqui também. Então a nossa relação ela vem de 10 anos. Literalmente de 10 anos. Eu, Bruno e o Rafa, de já trabalhar no mesmo ambiente, que era 2212, a trabalhar junto por 3 anos na AFIA. Na AFIA eu fui contratado para construir a prescrição. Foi super bem sucedido, a gente conseguiu um resultado muito legal. Sim. E aí você foi usuário da Clínica RX? E aí no segundo ano eu passei a liderar todos os produtos para clínicas e consultórios e comecei a ter essa interseção com o médico de forma mais constante. E, cara, foi uma paixão incrível, assim, porque eu sempre fui paciente, né? Nunca tinha entendido o lado de quem escolhe a medicina e essa conexão muito grande com o propósito, com a vocação de cuidar. E eu comecei a ver também esse peso muito grande, não só pelas tomadas de decisão importantes, mas por tudo que envolve o que não é o cuidar, né? E aí eu, cara, puxa, com a cabeça de quem tá de fora, não entende quase nada do que é ser médico, mas entende relativamente bem todo o entorno, como eu consigo trazer esse meu conhecimento para fazer com que ser médico se torne mais leve, para que o médico possa ser mais médico, porque a gente vê, e existem pesquisas mais estruturadas lá fora do que aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, uma grande universidade, não lembro o nome agora, fez uma pesquisa que mostrou que 47% do tempo do médico não é sendo médico, é cuidando de todo o resto. O médico gasta de 2 a 3 horas por dia com documentação médica. O médico gasta de 2 a 3 horas por dia respondendo WhatsApp aqui no Brasil. E aí quando você soma essas coisas todas, fora o tempo que é direcionando uma secretária, fazendo alguma outra coisa, cara, a menor parte do tempo é cuidando. Então aí que veio a ideia do que a gente está construindo hoje, sabe? É como a gente ajuda o médico a cuidar mais, enquanto a gente quase que cuida para ele de todo o resto, sabe? Nada disso era possível dessa maneira como é hoje por conta de inteligência artificial. Mas enfim, para não dar mais spoiler e não devagar da pergunta em si, a paixão e a entrada na saúde veio muito depois dessa experiência, mas ela aconteceu por algo que a gente estava falando mais cedo, que a gente falava da importância da marca, do posicionamento. Cara, aconteceu pela construção de uma relação de 10 anos, que é a minha com o Bruno. Entrei na medicina por conta disso. Quanto mais executiva eu me tornava, menos interessante ficava o meu dia a dia, porque o que eu gosto de fazer é construir. E aí veio essa ideia de, cara, chegou a hora de empreender. Com spoiler que eu decidi fazer 2 coisas muito difíceis ao mesmo tempo, que eu decidi empreender no mesmo momento que minha esposa ficou grávida. Então foi abrir empresa com um filho de recém-nascido em casa, tá sendo interessante. Sempre é difícil. Mas eu acho até uma coisa que eu queria acrescentar aqui que o Paulo tá falando, né? E vocês são empreendedores, também entendem isso, está numa mesa aqui só de empreendedores. Acho que as grandes oportunidades, né, cara, assim, os grandes negócios que vão surgindo, eles vão sempre surgindo dessa jornada de descoberta, interação, troca, de observadores que você fica, pô, isso dá para ser diferente, isso dá para ser de outra maneira, de enxergar essas oportunidades. Acho que assim, tem muita gente que acha que é uma coisa meio mágica, que cai da noite pro dia na sua frente, assim, caramba, acordei hoje, tive uma grandíssima ideia. E a verdade é que não é, né? Assim, as relações humanas, o poder de você dividir o que você está pensando com outras pessoas, criar conexões, né? Isso tem um poder, isso é valiosíssimo, né? Às vezes as pessoas elas ficam até meio receosas, né? Assim, de compartilhar o que elas estão pensando, ou como elas estão pensando e tudo mais, quando no final do dia, né, não é uma coisa linear. Você está construindo, né, num processo que ele é mutável o tempo todo. A gente, dentro dessa jornada do que a gente está fazendo, a gente já teve várias idas e vindas, né? A gente estava até contando, enfim, um aspecto específico aqui ainda há pouco, que a gente vai e volta e pensa de novo e não sabe, e aí quando a gente não sabe, a gente conversa com mais gente, aí divide, aí troca e a gente absorve isso. E o que era errado hoje vira certo daqui a pouco, porque as coisas, o cenário muda. E a gente vai observando essas dores e tentando surfar realmente em como eu posso fazer algo diferente para resolver esse problema que já existe e que é importante para as pessoas, sabe? Assim, é menos sobre vou fazer algo super, ultra disruptivo e mais sobre vou resolver pequenos problemas. Exato. E se me permite, tem nesse ensejo aí, acho que tem 2 livros que eu gosto de mencionar,
que falam muito sobre isso. Minha graduação, como eu mencionei, não tem nada a ver diretamente, mas tem muito indiretamente, não só pela antropologia e pela sociologia, mas minha tese de TCC foi sobre criatividade, e tem um autor que se chama Steven Johnson, ou John Hanson, não lembro, tem um tempo já que eu me formei, e o livro é De Onde Vêm as Boas Ideias. Sim, Steven Johnson. Steven Johnson. E no livro ele conta ele fala sobre o Eureka. E ele fez uma observação em laboratórios, que ele botou câmeras no laboratório para ver se tinha esse tal de Eureka, de alguém um dia estava parado numa mesa e Eureka, resolvi o problema. E nunca era assim. Sempre vinha de discussões, sempre vinha de observação e de uma coleta quase que longitudinal mesmo de dados ali até o momento em que aquilo tudo se junta e vira o Eureka. Mas nunca é uma mão divina que pairou sobre a sua cabeça ou um sonho que você teve e se resolveu aqueles problemas. E o segundo livro é o Thinking Fast and Slow, que também é muito sobre isso e que provoca que a intuição nada mais é do que um conjunto de fragmentos de informações que você teve ao longo da sua vida, Sim. que em algum momento aquilo se juntou de forma quase que inconsciente, mas lá no cantinho do seu cérebro, caraca, minha intuição me diz para fazer isso. Também não foi uma inspiração divina que te levou até tal lugar, é a sua experiência que te leva a algum lugar e você, atento aos detalhes, chega lá. Eu não sei qual é a autora dessa frase, mas ela fala: de nada me adianta a sorte se eu não estiver preparado para observar a sorte. Porque se eu não estiver preparado para observar, ela vai bater na minha porta como qualquer outra coisa e simplesmente eu não vou nem notar. Então sorte é atenção aos detalhes, eu diria. Boa. Eu queria explorar um pouquinho as cicatrizes dessa época aí, porque assim... sei que a gente falou vários pontos da jornada do paciente, mas a gente está basicamente com a audiência de médicos, né, que estão buscando um MEV, mas que em geral estão empreendendo no seu consultório. E eu acho que, em geral, os maiores aprendizados eles vêm dos maiores erros, né, que a gente comete. E aí, enfim, né, quando a gente olha a história do Whitebook de longe, né, parece aquela história que deu tudo certo. Tudo épico, né? Tudo épico. O Alô já teve um negócio que dedicou 5 anos, depois fechou. Como hoje, olhando para trás, né, conectando os pontos, como disse Steve Jobs, quais aprendizados, entre aspas, universais assim, em relação a empreender, a construir coisas e fazer algo que gera valor para o mundo, no nosso caso aqui para os pacientes, quais lições universais talvez vocês poderiam compartilhar, assim, de principais cagadas, erros, decisões que agora... Num segundo momento, obviamente, provavelmente vocês não vão cometer, né? Temos o quê? Umas 3 horas? Falar sobre o tema? Bom, vou começar aqui. Acho que o primeiro ponto, né, assim, principalmente para quem estiver assistindo e tiver nessa dinâmica de consultório, clínica, né, é não subestimar realmente que essa sua parte profissional, ela é um empreendimento também, né? Eu falo que até o médico autônomo, o hospitalista, ele está empreendendo a própria carreira, sabe? Eu empreendedor. Eu empreendedor, exatamente. E eu sei que a gente não é ensinado na faculdade de medicina isso, na residência, enfim. A gente é ensinado a ser um bom médico no atendimento, né? Diagnóstico e conduta. Basicamente isso no que a gente se dedica, porque já é um tempo grande para a gente conseguir chegar lá. Exato. Mas a verdade é que a gente tem que olhar a nossa dinâmica profissional muito mais amplo do que isso, assim. Então, acho que o primeiro passo é, talvez, começar a mudar a sua perspectiva em relação à sua carreira, ao seu negócio, e entender que aquilo ali é uma empresa, é um negócio, ele tem desafios, tem crescimento, tem dores e tudo mais, então ele vai passar por esse ponto. E talvez, acho que dentro disso, uma das grandes lições que me ajudou como médico quando eu estava começando a empreender foi justamente eu começar a me expor a uma dinâmica de empreendedorismo de uma outra maneira. Eu fiz faculdade na UF, como eu falei, comecei a empreender no último ano de faculdade com 2 colegas de turma, terminamos a faculdade, fomos para a residência, continuamos empreendendo nós 3, e entre esse período de terminar a faculdade e fazer 2 anos de clínica médica, basicamente a gente convivia entre nós mesmos e outros médicos. Muita coisa a gente resolvia pela dor do usuário que a gente entendia, mas a gente estava muito distante, por exemplo, de trocar figurinha com alguém que fez produção cultural, que nem o Aloysio. E aí, quando a gente foi para o programa de aceleração, foi um momento que realmente abriu muito a nossa cabeça,
porque a gente chegou lá com uma cabeça muito moldada da medicina, e eu acho que a medicina ela faz isso, ela bota a gente meio que nesse casulo, sabe? De tipo, é a medicina, e quais são os periódicos, e como que é o papel do médico, etc. E eu comecei a sentar e conversar com outras pessoas que tinham outras experiências de vida, que tinham outros aprendizados que podiam trazer, e eu comecei a olhar para a própria medicina numa perspectiva completamente diferente que eu olhava. Então, acho que o segundo ponto aqui, né, é realmente ter a coragem e a vontade de se expor a outras áreas da sociedade, de outras profissões, para muitas vezes poder olhar para o seu trabalho com outros olhos e poder melhorar o seu trabalho, esse seu negócio de alguma outra maneira, sabe? Então, por isso, acho que fazer esse networking, fazer troca, participar de grupos, assistir coisas diferentes, acho que isso ajuda muito a gente a abrir a mente e ir além. Exatamente, ampliar o repertório. E aí acho que o terceiro ponto, assim, e aí esse é um ponto que eu falo para empreendedores em geral, assim, de dor, assim, de lição aprendida, acho que talvez uma das grandes lições que eu tive ao longo da minha jornada foi que o fato de ter vivido a medicina e ter trabalhado tanto em UTI, emergência, em ambulatório, etc., eu acho que a gente aprende muito o valor da multidisciplinariedade no resultado do nosso trabalho, né? Quando você está trabalhando num ambiente, por exemplo, de UTI, você sabe que, poxa, você sozinho não recupera um paciente. Você precisa da enfermagem, você precisa da nutrição, você precisa da fisioterapia, você precisa da CCIH, de todas as outras equipes que estão ao redor ali trabalhando com você. Isso foi uma vantagem muito grande no mundo do empreendedorismo, porque para mim foi muito fácil a construção de trabalhos em equipes multidisciplinares e coordenação desse trabalho em prol de um resultado em si. Só que, ao mesmo tempo, eu não trouxe uma carga de mudar a equipe no momento ótimo. Então, acho que é muito comum a gente tentar continuar salvando as pessoas que estão trabalhando com a gente, quando, às vezes, aquela pessoa não encaixa mais no momento do nosso negócio. Então, eu vejo isso até com alguns médicos que a gente se relaciona, que tem clínicas, e que eventualmente tinha uma funcionária que era boa, funcionava bem, e aí agora a performance não está indo tão bem, ou mudou o comportamento, está com um comportamento que não está alinhado com a cultura da clínica. E eu vejo os médicos com muita dificuldade, às vezes até de demitir a funcionária, de contratar outra pessoa, de mexer na equipe, de ter esse olhar de que as pessoas talvez tenham um tempo de jornada dentro do seu negócio e talvez elas não vão ficar ali para sempre e está tudo bem. Então, acho que aprender a mexer na equipe e trazer gente, demitir gente, acho que é um negócio que eu demorei a aprender e durante muito tempo isso com certeza pode ter afetado o crescimento ou a forma como o nosso negócio progrediu. Legal, muito bom. Cara, eu vou começar do principal e mais duro e depois eu falo os outros que não deixam de ser duros, mas acho que o principal para mim, pensando principalmente nesse contexto de ter encerrado o negócio, foi enxergar o momento de parar. E aí eu digo não sobre parar no sentido de desistência, mas sim parar no sentido de preciso mudar alguma coisa importante. Nesse caso meu específico era mudar de não dar mais para tocar essa empresa. Foi uma decisão que, claro, ela é muito dura porque ela envolve muita gente, tínhamos funcionários, tínhamos investidores, tinha a família que apoiou, e aí você fica naquela coisa, aqueles pensamentos que você cria para si mesmo. Poxa, eu vou fracassar com eles, que me apoiaram tanto. Minha esposa foi minha maior investidora não financeira, e, cara, fez tudo. Quando eu estava já decidido a desistir, ela não, tenta um pouco mais. E aí você começa naquela de, poxa, vou fracassar com ela, vou fracassar com quem aposta na gente. E aí eu vi que, na verdade, quanto mais eu tentava, mais perto eu estava de fracassar do que realmente chegar e ser sincero e transparente e honesto primeiro comigo e depois com os outros, sabe? Então, como transpor isso para a dinâmica de cada um no dia a dia, e isso eu levo para minha vida sempre agora, que quando eu sinto que algo não está funcionando, eu não fico protelando, porque a tendência é o efeito bola de neve. Vai ficar pior, 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 até o momento que fica insustentável. Chegou um momento, nos momentos finais da Razum, em que eu abri o computador para trabalhar e eu tinha vontade de chorar ali, porque eu não sabia o que fazer, sabe? E ali eu continuava tentando e, gente, já tinha acabado, sabe? Então, como identificar esse momento? E isso é muito intuição, isso é muito seu consigo mesmo, é muito autoconhecimento,
Mas é muito importante ter esse aprendizado e para mim foi o principal. E agora, sempre que eu começo a ver que um assunto está se repetindo na minha vida e que é um assunto que me incomoda, que me machuca, eu sempre paro, dou uma refletida e vejo, cara, isso eu tenho que deixar como está. E, na verdade, é um incômodo que não deveria ser um incômodo, então eu tenho que lidar com isso e seguir em frente. Ou é algo que eu tenho que fazer alguma coisa sobre e fazer alguma mudança, seja ela mais enérgica ou mais pontual. Isso pode ser traduzido para mudança de equipe, isso pode ser traduzido para mudança de um espaço que não está tão legal, isso pode ser traduzido para várias coisas, mas foi o aprendizado mais doloroso e o principal. Realizar a perda é parte. É duro. E o processo de autoconhecimento é muito importante nisso, É fundamental. E o segundo é o foco. E aí você falou do Connecting the Dots, do Steve Jobs, ele fala que se você tá só falando sim para as coisas e fazendo escolhas de seguir em frente, você não está focando, porque focar é dizer não. E de fato, hoje olhando para trás, talvez o principal motivo pelo qual a empresa não deu certo é porque a gente teve dificuldade de focar. Porque toda oportunidade que aparecia, na tecnologia a gente fala sobre pivotar, né? Que é você mudar o foco do seu negócio. E a gente fala que a gente pivotou 3 vezes. Porque a gente começou como B2C, que era o site direto para o viajante agendar o passeio. Aí depois nós vimos que ia gastar muito dinheiro de Google. Vamos para o B2B, vamos conectar os passeios ao Decolar, ao Expedia. A gente conseguiu fazer isso, mas aí no meio do caminho a gente manteve isso porque a margem era pequena e construiu um software de gestão de reserva. Só que olhando para trás, a gente falou que pivotou porque foram 3 modelos, mas a gente não jogou fora nenhum dos 3. A gente só foi agregando um modelo em cima do outro. E aí a complexidade fica maior, a tomada de decisão fica mais pesada, mais lenta, a sobrecarga cognitiva fica maior. Então, olhando para trás, cara, os 2 aprendizados principais na dor é autoconhecimento e entender quando é o momento de mudar, e seja mudar realmente só uma pequena mudança ou, cara, a história acaba aqui. E o segundo é foco. Simplificar ajuda. Simplificar. O nosso sócio ele fala muito sobre isso. A frase dele, o bordão dele é como a gente reduz complexidade. Sim. Esse é o bordão do Rafa, que é o nosso sócio técnico. Como a gente reduz complexidade. A vida em si já é super complexa, né? Exatamente. Eu fico vendo, tem colegas médicos, é isso, né? Às vezes é aquele plantão que você ainda está dando, que você tem sempre uma desculpa por que você ainda está dando. Às vezes é aquele outro trabalho que você tá protelando um pouquinho, né? Então, acho que quando a gente abre mão das coisas para poder diminuir a complexidade, é o momento que você foca para aquilo que você realmente quer, né? E dá medo. Eu quero começar meu consultório, mas, poxa, o plantão ali, ele já tá garantido aquela receita, eu vou deixar aquilo para lá, sabe? Se você não começa, outro clichê, mas o melhor dia para começar alguma coisa é hoje, né? Eu quero isso daqui a 10 anos, começa hoje. Vai plantando porque a árvore demora, né? E você falou da dor, mas acho que vale a pena falar do aprendizado positivo também, por outro lado. E o positivo principal foram as pessoas. A forma com que a gente selecionou e cultivou o relacionamento com as pessoas que estavam com a gente. Sim. Isso nos levou a fazer com que, falando da minha experiência praticamente, Bruno, meu sócio hoje, amigo, o Rafa, meu sócio hoje, amigo, é um privilégio ter sócios que são seus amigos. Todas as pessoas que trabalharam com a gente lá atrás, seja na Razum, seja na PMMEC, seja na AFIA, a gente chamar, vem trabalhar com a gente de novo pela forma com que a gente cultivou essa relação. Investidores que investiram na Razum, que deu errado, não devolveu o dinheiro para aquelas pessoas, investem hoje na Alma porque a relação foi transparente, porque a relação foi honesta, porque a relação foi de parceria e de construção. Sabe? Não foi uma transação de me dá o seu dinheiro, me dá o seu tempo, eu estou te pagando salário, faz o que eu estou falando. Não, vamos sentar, vamos discutir, vamos construir junto. Então isso, apesar do saldo negativo, cara, a experiência, claro que eu preferi um desfecho diferente, mas ainda assim eu sou muito grato por tudo que aquela aventura me trouxe, porque eu sou quem eu sou por conta daquela experiência lá atrás, sabe? As coisas ruins e as coisas boas. E com todos esses aprendizados aí, vocês decidiram entrar em outra jornada empreendedora. Parece que não aprenderam o suficiente. O que vocês estão criando agora? Não empreendemos o suficiente. Empreender é uma cachaça, é o que eles falam, né? Mas acho que todo ensejo de jornada, relacionamento, cuidado, leva muito a história que chegou até virar a Alma, que é a nossa nova empresa. Nós vimos que existe uma dor cada vez maior para quem cuida. Que cuidar tem virado um fardo quase.
porque o paciente fica cada vez mais exigente, só ser uma boa consulta não é mais o suficiente. O médico, ele investe quase tanto tempo em burocracia e não sendo médico com sendo médico, ao passo em que a competição é cada vez mais ferrenha e a cobrança é cada vez mais ferrenha e o paciente cada vez mais informado. Então a gente começou a se perguntar como a gente consegue fazer para que a vocação do médico de cuidar volte a ser o centro da jornada dele, não negligenciando todo o resto, mas potencializando um pouco, sabe? E nós vimos que nessa história toda, sobretudo no Brasil e América Latina, tem um vilão em comum, né? E toda história de herói tem um vilão. O vilão, nesse caso, é o WhatsApp. Com as mensagens infinitas, e não só com as mensagens que chegam ao telefone do médico, mas também o desafio de fazer com que o WhatsApp do consultório seja consistente, com tempo de resposta consistente, com tom de voz, com acolhimento, com direcionamento. E aí que surge a Alma. A gente percebeu que o tema, o Bruno comentou sobre ele no início, da jornada e do relacionamento médico-paciente, se tornou cada vez mais uma transação do que um relacionamento. E a Alma surge para devolver ao médico a facilidade em construir esse relacionamento a longo prazo. Então, o que nós fazemos, basicamente, a gente tem uma plataforma, a gente fala que nem é uma plataforma, a gente está construindo um time de inteligência artificial que vai apoiar o médico em todas as etapas da jornada. Começando por fazer com que o WhatsApp do consultório esteja 24/7 disponível para tirar dúvida do paciente, para acolher o paciente, para direcionar o paciente até o agendamento. E a gente tem casos super legais que já mostram isso, de pacientes que chegam relatando um problema e a Alma engaja e fala que sente muito, e explica, e acolhe. No final ela é abençoada, ela recebe um coraçãozinho. A gente até brinca que a gente vai começar a combinar com os nossos clientes que quando chegar presente para a Alma, que eles mandem para nossa casa, porque vai acontecer daqui a pouco. Então a gente começa por essa etapa da jornada, que é a etapa menos medicina possível e mais business possível, né, que é o primeiro atendimento. E depois essa ferramenta ela vai evoluindo para ajudar, na verdade, a construir toda a história do paciente de forma dinâmica. Ela vai ser diversas fotografias fragmentadas, com a fotografia que está no prontuário, com a fotografia que está no WhatsApp, com a fotografia que está na cabeça do médico, que vira um filme com dado longitudinal ali, para que fique mais fácil se lembrar daquele paciente, cuidar daquele paciente e se relacionar com aquele paciente. De forma prática, para sair da filosofia da coisa, você imagina que quando o seu paciente entrar em contato com você pelo WhatsApp, ao invés de ter aquela resposta mais curta da secretária que está ocupada com 10 coisas, ele vai ser perguntado o nome, vai ser perguntado, poxa, o que te fez vir até o consultório, qual é a sua queixa? Caso prático, cirurgião de cabeça e pescoço foi o nosso primeiro cliente. Teve um paciente falando que estava com nódulo na tireoide, estava super preocupado, que indicaram ele se ele podia cuidar. A Alma engaja perguntando, nossa, sinto muito que esteja passando por isso, sei o quanto é preocupante, mas o doutor é especialista em cabeça e pescoço, cuida de muitos casos de pacientes com nódulos na tireoide, ele vai cuidar de você com todo cuidado. Você tem alguma dúvida? Aí a pessoa fala a dúvida, a Alma engaja até levar o paciente de fato ao agendamento. E aí você imagina o agendamento acontecendo de forma que não haja sobreposição, que pacientes não tenham o envio de lembrete esquecido e que, principalmente, o WhatsApp ele é uma máquina de gerar tarefa. E aí a dependência extrema da secretária ou do médico lembrar que tem que completar a tarefa. A Alma vai ajudar a lembrar. Então ela identifica que o paciente pediu uma receita. Aí ela vai bater no histórico do paciente e ver que de fato ele toma aquele medicamento. Então ele já gera uma tarefa falando que o paciente tal pediu a renovação da receita tal e lembra o médico de gerar a receita e enviar. Até no futuro, toda a prescrição e todo o prontuário é um plano de cuidado. Você imagina isso sendo automaticamente lido por uma inteligência, que na verdade vai ser quase que a alma enfermeira do seu consultório, e que vai perguntar, doutor, eu vi aqui que você prescreveu esses medicamentos por tanto tempo, que o paciente saiu daqui com a dor X e que você passou aqueles exames. Você quer que eu crie essa jornada aqui para me comunicar proativamente com o paciente, perguntar como ele está se sentindo, se ele já fez os exames e tem dúvida, e te avise se tiver algum sinal de alerta? Sim, quero. E aí a alma vai e pergunta, oi, tudo bem? Tem uma semana que você saiu do consultório, você já fez os exames? Aquela sua dor de cabeça melhorou? Está tomando medicamento? Então, a ideia é que esse acompanhamento pré e pós aconteça de forma automática para que o médico possa se preocupar com aquilo que ele mais gosta de fazer, que é a consulta em si, mas sabendo que o resto todo vai estar funcionando com menos peso para ele, sabe?
A gente acredita muito que essa jornada da relação médico-paciente ela é valiosa, né, para o cuidado. A gente debateu isso aqui um pouco e muito estava sendo deixado de lado quando a gente pensava nesse ambiente de WhatsApp. 90% dos adultos brasileiros usam o WhatsApp diariamente. Ela é a principal ferramenta de comunicação no Brasil, uma das principais no mundo. E hoje, grande parte da relação do médico, da clínica, do consultório com o paciente, ela vai acontecer tanto no WhatsApp, tanto na fase pré-consulta, né, enfim, na marcação, tirar as dúvidas, agendamento, cancelamento de consulta, quanto no pós-consulta, com o envio de prescrição, envio de solicitação de exames, de laudos, relatórios, orientações gerais, dúvidas que o paciente tem para tirar. Então, esse virou um ambiente onde se estende o papel do médico nesse cuidado do seu paciente, né? Então, se o médico não consegue estar ali telefonando lado a lado do paciente, olhando para ele todo dia, a gente vê que o WhatsApp vai ser a grande ferramenta por onde você vai poder colocar esses assistentes digitais, que é o que a Alma faz, ela é uma assistente digital do médico, que tira dúvidas do paciente, responde, orienta, incentiva, faz o paciente aderir ao tratamento. Então, hoje, a nossa grande missão, pela experiência que a gente tem como empreendedor de tecnologia há mais de 10 anos, como empreendedores que vieram da área de saúde, né, a minha experiência como médico, a experiência do Alô como empreendedor de saúde, que existe uma facilidade enorme de usar esse canal como um empoderamento da jornada de cuidado. E aí, principalmente para médicos que estão olhando para essa jornada com mais atenção. Então, a gente tem procurado e tem se relacionado com clínicas e consultórios multi-especialidades, então tem psiquiatra, tem cirurgião de cabeça e pescoço, tem dermato, tem cardiologista, tem neuro, tem outros profissionais de saúde, dentista, fisioterapeuta, mas com uma característica de clínicas e consultórios que fazem um atendimento cuidadoso, com profundidade para o paciente, na sua maior parte, ou quase todos, que cobram particular, então que vem realmente o modelo de remuneração como um modelo que não seja associado, por exemplo, a operadores de saúde necessariamente, que permite ele ter mais liberdade no seu negócio, e que querem transformar sua jornada de relacionamento e cuidado usando tecnologia, né? Assim, é um facilitador. Acho que a tecnologia está trazendo essa disrupção, a IA, né? Principalmente a disrupção em todos os setores, tornando mais poderoso o contato humano através da tecnologia, e a gente vê que na medicina não vai ser diferente também. Acho que os casos de uso ajudam a tangibilizar, né? O do agendamento é o mais fácil de tangibilizar, é o mais comum hoje, do paciente entrar em contato e 24/7 ter alguém para responder, para agendar, para marcar. Então isso diminui ou zera aquelas ocasiões de 2 pacientes aparecendo no mesmo horário porque esqueceram de botar na agenda, ou o paciente não aparecendo porque esqueceram de enviar o lembrete. E quase 40% dos agendamentos no Brasil são fora do horário comercial, dados do Doctoralha. Na nossa base, 33% das mensagens que chegam são fora do horário comercial. Então, se você não está disponível, você potencialmente perde aquele paciente. Então, esse caso de uso é o mais simples, é o que está mais acontecendo hoje no Brasil, mas ele, para nós, é só a primeira etapa da jornada, porque a gente entende que quando essa primeira etapa está bem feita, a gente já libera o médico de uma sobrecarga cognitiva, uma preocupação importante, de a minha recepção está fazendo um bom trabalho, e a gente ouve consistentemente de que quando o médico pega o telefone da recepção, ele fica insatisfeito, porque ele vê demoras, ele vê apresentações não qualificadas, vê pacientes que ficaram um pouco no limbo, então a gente garante que isso não vai mais acontecer. E uma vez que a gente faz isso, a gente começa a criar, a gente nem gosta do nome prontuário, porque não é essa área que a gente quer entrar, mas é como se fosse um prontuário invisível baseado na interação do paciente com aquele consultório. Então a gente vai ter não só queixas, exames, prescrições que são compartilhadas pelo WhatsApp, como também consultas, faltas, todo o histórico dele organizado, criando esse prontuário invisível. Um registro da experiência do paciente, não dos dados médicos dele. Exato. Exatamente. E isso a gente chama que é o nosso primeiro ato. O primeiro ato da Alma é ser o braço direito operacional do consultório. As coisas vão rodar em piloto automático, não só para agendamento e recepção, mas também para tarefas, de identificar que tem um paciente pedindo nota fiscal, vamos automatizar esse envio de nota fiscal. Tem um paciente pedindo uma receita, vamos garantir que essa receita não seja esquecida. Tenho certeza que qualquer médico aqui que pegar o telefone do consultório vai ver que tem paciente que pediu 2, 3 vezes por uma receita médica e a secretária esqueceu ou o médico ficou atarefado. A gente vê, às vezes o médico marca como arquivada a conversa, que aí tem uma lista de tarefas arquivadas. Deixa que a Alma te lembre disso e ao mesmo tempo você pode mandar uma mensagem para ela e perguntar: Alma, estou devendo alguma receita para algum paciente? Aí ela vai e mostra, esse paciente, essa receita, esse paciente, essa receita. Quais são as consultas de amanhã? Ela vai e mostra.
marca o Caio para amanhã, meio-dia, por favor. Ela vai e marca. E isso pelo WhatsApp. 100% pelo WhatsApp. A gente diz que o WhatsApp é onde a ação acontece e a gente está construindo uma plataforma que é onde o Estado estará. Então você faz tudo acontecer no WhatsApp e na plataforma você vê as coisas consolidadas e pode ter algumas ações, mas sempre que possível a gente pretende direcionar para o WhatsApp, porque isso diminui também curva de adoção, aprendizado de ferramentas novas. Então esse é o primeiro ato da alma. O segundo ato a gente fala que é ser o segundo cérebro. Então, uma vez que a gente consolida essa jornada e consolida, inclusive, notas clínicas, prescrições, dados do prontuário, eu começo a ajudar o médico a fazer uma análise da jornada clínica também daquele paciente. Desde no pré-consulta, você poder falar, olha, tem 1 ano que o Bruno não vem aqui, Alma, me fala um pouco do histórico dele com a gente. Aí ela vai e conta os motivos que ele fez o consultório, faz aquela... Tem consultório que faz uma anamnese por ficha antes, você imagina isso conversacional, ao invés de ser um formulário no Google, e isso já sendo entregue para o médico. A gente ouviu muito relato de quem lida com um paciente mais idoso ou, eventualmente, que não tem muita destreza com tecnologia, que ao invés de mandar um PDF de exame, ele abre no computador o exame e tira foto. E aí vem 100 páginas de fotografia que o médico tem que ficar analisando. Você imagina uma IA que consolida aquilo tudo, já faz comparação histórica com o paciente e entrega aquilo para o médico para apoiar ele, não na tomada de decisão, porque também não é uma área que a gente quer entrar, mas na consolidação das informações para que o médico não tenha que ficar caçando informação pelos diversos pontos de contato com o paciente, porque a decisão é mais rápida. A gente viu que numa consulta de 1 hora, 20 minutos é em consolidação de informação. Seja digitando, seja buscando informações, fora os médicos que não conseguem organizar o prontuário na consulta e levam o desenho de casa depois para organizar em casa. Então a IA ela já pode deixar isso tudo preparado. Esse é o segundo ato, que é o que a gente fala que é o segundo cérebro. Uma vez que o ato operacional está resolvido e o ato de jornada está resolvido, a gente chega no terceiro, que é virar infraestrutura. Então você imagina transformar o seu WhatsApp do consultório quase que num sistema operacional que funciona sozinho. Então o paciente entra em contato, já tem gente respondendo, o paciente pede alguma coisa, já tem gente respondendo e levando para você só o que é preciso. E se você quiser conversar com alguém da sua equipe, me ajuda a consolidar as informações desse paciente, vai ser uma inteligência artificial. Então você passa a ter um time de várias pessoas, sendo que no final das contas é você e um conjunto de IAs que estão sendo treinadas especificamente para a saúde. Nós ficamos 4 meses só com 2 consultórios para garantir que realmente a alma entrega valor e que principalmente ela não inventa, ela não alucina, ela não toma decisão que é fora do escopo. Então, não à toa, os nossos 2 primeiros clientes, a esposa do Bruno e aí apoiou um monte, e o outro virou nosso investidor. E hoje nós somos 9 sócios, entre 3 cofundadores da operação e investidores. Desses 9, 7 são médicos. Então a gente está fazendo algo de médico para médico. Por ironia do destino, eu não sou, né? Mas tenho o privilégio de ter médicos incríveis nessa jornada comigo, porque a gente está aprofundando em conhecer a jornada, conhecer as dores, falando com o paciente também para entender os gaps e juntando isso tudo com tecnologia para que cuidar volte a ser um pouco mais leve. E hoje o WhatsApp é o sistema que é alimentado pelo cérebro do médico o tempo inteiro. Então a gente quer tirar essa sobrecarga, trazendo a alma para... O nome alma é por isso, inclusive, porque a gente entende que cada consultório tem a sua própria e a gente quer entender o que faz cada consultório único e construir essa equipe de inteligência artificial para dar essa unicidade em escala, digamos assim. Fazer uma pergunta mais de business aqui, mas eu acho que acaba sendo útil para todo mundo, né? Enfim, a gente está ainda nesse hype da IA. Enfim, a jornada médica tem sido muito afetada por isso, de novas soluções, de transcrição e tal. E a gente tem, por exemplo, uma comunidade ali hoje de mais de 1.200 médicos que fizeram pelo menos uma formação com a gente. Cara, toda semana, basicamente, alguém pedindo indicação de um prontuário, enfim, de algum tipo de ferramenta. E, sem dúvida, quando se trata de ferramenta, de cada 10 vezes que alguém abre isso, 8 é alguma coisa relacionada a IA. E o que tem me assustado é que, enfim, a própria galera lá indica, fala, pô, eu tô usando essa. E muitas vezes, diria que talvez uns 40%, 50% da resposta é: cara, fiz isso aqui com essa empresa, o resultado tá horrível, tomei um golpe, a solução não funciona,
alucinou aqui, deu uma resposta para o paciente que foi horrível, depois para poder explicar, enfim, foi muito complicado. E obviamente que vocês já devem ter isso em mente, né? A quantidade de, acho que criar, vamos dizer assim, uma secretária de IA virou a nova agência de marketing, né? Há 3 anos atrás todo mundo abriu uma agência de marketing. Como é que vocês estão vendo esse mercado e como é que vocês estão vendo essa construção de diferencial, né? Cara, esse é a nossa praia, né? Assim, construção de produtos de tecnologia, software, enfim. E a gente veio surfando essa onda da IA, acompanhando de fora. Nós hoje não somos técnicos, mas a gente tem um sócio de tecnologia que também está se aprofundando cada vez mais no assunto. Mas a gente é entusiasta de olhar tudo que tem de solução no mundo todo, né? Então, acho que do ponto de vista de tendência de mercado, que é o primeiro, acho que talvez seja o primeiro tópico importante para os médicos, a gente já vê nos Estados Unidos, na Europa, onde surge a maior parte das primeiras empresas de qualquer nova tecnologia, muita coisa legal já acontecendo para otimizar o dia a dia da profissão do médico, para tornar os processos mais leves, para gerenciar melhor as informações, para ajudar o paciente na adesão ao tratamento. Então, isso já é uma grande realidade em muitos países. Acho que aqui no Brasil a gente está vendo algumas coisas legais surgindo, algumas soluções interessantes, mas como você falou, acho que tem, enfim, um pouco da banalização em alguns momentos de pessoas fazendo promessas de coisas que não necessariamente conseguem entregar, né? Então, a Lu gosta de dizer, né, que era antigamente o sobrinho que fazia um website, né? Tem um sobrinho que faz o site, faz aqui e vamos liquidar. Então, assim, tem uma democratização grande quando a gente pensa em inteligência artificial, que é o uso de ferramentas low-code, no-code, que eu até super estimulo a médicos a tentarem, utilizarem, etc. Elas são muito bacanas para a construção de protótipos, para validar ideias ou para construir produtos simples, mas quando a gente pensa em medicina, em soluções que vão viver o dia a dia do paciente, do médico, que vão carregar dados, que são dados sensíveis, você precisa ter uma estrutura e você precisa ter um conhecimento por trás disso. E é muito fácil, obviamente, vender o sonho ao redor. A gente mesmo, enfim, tem um grande sonho para essa ferramenta, para esse produto. A gente está bem no começo da jornada, a gente está fazendo algumas coisas, mas a gente imagina muitas que a gente pode fazer. Mas para isso a gente investe muito tempo em aprender mais sobre o que está acontecendo, em pegar boas referências e ter gente correta trabalhando com tecnologia. Então, acho que a primeira dica para as pessoas é entender se o que está sendo prometido faz sentido ou não. Então, acho que ter boas referências estrangeiras pode ajudar. E o segundo ponto é entender quem está por trás, né? Acho que a gente traz uma credencial aqui como empreendedor de segunda, terceira jornada que vive esse mundo, estuda muito sobre isso e traz também elementos de médicos que estão colocando seu nome e sua autoridade associada a isso de alguma maneira. Então, acho que tem esse casamento entre fundadores médicos, investidores médicos, gente que trabalha com tecnologia, gente que está estudando sobre isso, tentando construir algo com muita responsabilidade. E eu acho que é por onde as pessoas deveriam começar a procurar quando elas vão procurar um produto e tentar começar a utilizar alguma coisa. Mas é claro que, assim, no dia a dia existem os hacking gerais que você também pode usar, as grandes ferramentas de LLM, né, o próprio ChatGPT, a OpenAI, ela está lançando ferramentas de health agora muito interessantes, né? Saiu tudo no início do ano, tanto ela quanto a Claude, né? Lançaram ferramentas de health voltadas para pacientes e para médicos. Tem o caso da Open Evidence em tomada de decisão, que para mim é um dos melhores produtos que existe hoje no mundo, que está cada vez mais se desenvolvendo, que está entrando numa suíte de soluções para médicos também, que tem alta qualidade por trás. De qualquer maneira, a minha recomendação é não acredite no atalho, no caminho curto, na promessa fantasiosa, busque com seriedade quem está trabalhando com isso, porque construção de produto em medicina precisa disso, e a gente vê também que todo mundo que está muito generalista não está conseguindo entregar bom valor. Eu acho que dessas queixas também de chatbot, etc., tem empresas excelentes de construção de chatbots, de AI para atendimento, mas talvez estejam olhando mecanismos de massa, né, de atendimento, e quando você pensa em medicina, principalmente medicina de alta qualidade, não dá para ser algo meia boca, né? Então é diferente você criar, por exemplo, um chatbot para um comércio que atende ali, enfim, um pequeno comércio que atende um público, versus criar para uma clínica de alto padrão que custa R$1.000 a consulta, R$1.500 a consulta. A linguagem da Totalmente. comunicação tem que ser diferente. Entender da jornada, né? Acho que isso que é fundamental. E se eu puder, assim, 3 pontos práticos que eu sempre dou a dica de analisar, assim. Primeiro,
Existem muitos sobrinhos hoje fazendo com low no code e na maioria dos casos são usadas ferramentas não oficiais para integração com o WhatsApp. Isso gera um risco relativamente alto de banimento ou de bloqueio do número. Então, a primeira coisa que eu avaliaria é usa ferramentas oficiais e fazer até uma pergunta explícita. Se falar pode ser, depende, para mim já seria um no-go, porque eu só trabalharia com parceiros que usam só as ferramentas oficiais e que preferencialmente são tech providers credenciados da Meta. O segundo ponto, reforçando o que o Bruno falou, acho que é ver quem está por trás, né? E você entender que são pessoas que não estão começando agora, que entendem do que estão fazendo, que já fizeram coisas semelhantes hoje e que tem pessoas por trás deles que entendem do assunto. E não que a gente não deva dar espaço para quem está começando, porque senão quem está começando nunca vai conseguir nada. Mas é lembrar que você está dedicando o seu filho, que é o seu consultório, para um terceiro. Então, entender, tal qual o paciente procura suas credenciais para escolher o atendimento contigo, você também tem que avaliar com muito critério a quem você coloca dentro de casa. Então, esse para mim é o segundo ponto. E o terceiro, o Bruno falou das promessas, e eu sempre procuro algumas formas de tangibilizar as promessas. Se tudo que você pede, o outro lado fala sim, dá para fazer, provavelmente não tem nada disso pronto. Então ele vai super customizar a ferramenta para você. Isso faz com que seja mais demorado de você começar a utilizar e com que haja mais risco, porque a inteligência artificial é como se fosse aquele fiapo da camisa que está saindo. Se você começa a puxar, ou seja, começa a fazer alteração, cara, nunca para. E aí quem usa low code, no code principalmente, você mexe aqui, vai quebrar algo lá atrás, que é o que gera alucinação no final das contas. Então, ser especialista não só no sentido de são pessoas que entendem de produto digital, que trabalham com medicina, mas que realmente estão focando em nichos antes de expandir. Então, olha, ele atende, essa ferramenta serve para plano de saúde, serve para particular, serve para hospital, serve para clínica independente, serve para... Cara, provavelmente é um canivete suíço que não tem profundidade em nenhuma das coisas. Então, eu olharia isso com muita cautela também. E o tempo que leva para a ferramenta ir para o ar. A gente já viu ofertas no mercado de gente que está oferecendo produto e que fala que leva 30, 60, 90 dias para botar no ar o seu agente. Se leva esse tempo todo, não é porque não está pronto. Eles estão construindo um novo, sabe? Então, quando a ferramenta tem uma base sólida, eles vão ser tech providers da Meta, eles vão ser profundos em casos de uso finitos e não em abraçar todo o universo. E por essas duas coisas serem verdade, colocar a ferramenta no ar para você vai levar dias, não semanas ou meses. Então essas três coisas acho que separam muito o joio do trigo. Existe um gráfico, eu não lembro qual era a empresa, não lembro, acho que talvez seja a Gartner, que fala sobre o hype da IA. A gente está no pico dele agora e nos próximos meses, talvez mais para o final do ano, a gente vai começar a ver uma queda desse hype da emoção, que é onde está a saturação máxima. Então a gente vai começar a ver pessoas que começaram a estudar e fizeram coisas simples e acharam que ia ganhar muito dinheiro não ganhando e indo para outro lugar. A gente vai começar a ver as promessas não sendo cumpridas. E no final das contas, tal qual é abrir um consultório, abrir uma empresa de tecnologia não é uma sprint, é uma maratona. É um jogo de longo prazo, né? Então, quem está pela sprint vai começar a ficar para trás nos próximos meses, porque o grau de exigência está maior, está mais fácil identificar o que é verdade, o que é promessa. Então, eu ficaria atento a esses sinais, sabe? Para mim, essas empresas que estão abrindo agora, o cara já está divulgando meta de faturamento do primeiro ano e tal. Eu falei, cara, para mim o foco já está errado. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem uma cultura no Brasil que eu acho que ficou muito forte nos últimos 4 anos, com as coisas de marketing digital e tudo, em que, cara, existe uma narrativa que é venda, 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 venda. Venda e contratação, sobre venda é o sucesso. Venda é o produto da empresa, mesmo, mas, cara, a gente tá falando de uma área sensível. Tipo, se você erra, cara, é prejuízo, muitas vezes, que não dá para voltar atrás, né? E segundo, o próprio modelo de negócio, quando a gente fala de saúde, é um game de relacionamento, não é uma coisa que o cara compra uma vez na vida e nunca mais ele vai ter novas transações. Sim. Se você não gerar muito valor para aquela pessoa, cara, não vai fazer sentido, você vai ser um balde furado eterno, né? E muito do que aconteceu no Brasil e essa cultura também está associado a facilidade que a Creators Economy ela trouxe muita coisa boa, mas ela também trouxe muita coisa negativa. Então as redes sociais
muita gente que não fez alguma coisa de valor, se vendendo ali, prometendo, entregando falsas promessas, e é um mundo onde a gente, infelizmente, está sempre em busca do atalho, da coisa mais fácil, que vai levar a gente mais rapidamente a alguma coisa, sendo que não existe absolutamente nada nessa vida construído de qualquer jeito que vai gerar grande valor para você. Eu pratico jiu-jitsu já há alguns anos, é meu esporte, e o jiu-jitsu ele tem muito desse ensinamento do esforço repetido por muito tempo para você aprender e continuar evoluindo. E por mais que você já tenha evoluído, você começa a entender que ainda tem muito mais coisa para fazer e é sacrificante e depende de tempo. A medicina é assim, nos relacionamentos com as pessoas são assim. Então, assim, não tem esse atalho. Para você ser um bom médico, para você construir uma reputação, vai levar tempo, vai levar esforço. Você criar um negócio que gere valor, que tem um produto sério, que entregue valor para as pessoas, vai levar esforço e tempo para poder se criar. Então, acho que vale a pena muito as pessoas terem desconfiança em relação a isso. E eu acho que dentro daquela questão de que o papel do médico como empreendedor é também olhar um pouco para si, para o consultório, para a sua jornada e ver assim, cara, quais são as minhas dores que eu não consigo resolver hoje? O que me atrapalha no dia a dia? O que é spam? E aí tentar encontrar soluções que vão encaixando para essas dores também, porque às vezes a gente também quer pegar tudo meio pronto, ou o que o outro está fazendo a gente quer aplicar, e o processo de autoconhecimento, de entendimento do que é bom e que é importante para mim, ele é fundamental nessas escolhas, porque às vezes o que você precisa é adaptar uma parte do seu processo que você vai usar um chat GPT da vida e ele vai ser suficiente, ou que você precisa integrar numa outra ferramenta. Então, acho que tem essa coisa da gente estar o tempo todo num FOMO de tem muita coisa no ar, eu quero usar tudo e etc., quando a gente não precisa. A gente precisa entender o que é bom pra gente, o que a gente precisa, o que a gente precisa de ajuda, e aí fazer boas escolhas para poder adicionar a nossa vida. E como a gente disse antes, saber abrir mão de coisas que a gente não precisa. Exato. Porque senão a gente fica o tempo todo botando para dentro e não tirando nada para construir algo grande. Na nossa jornada, a gente tem alguns aprendizados, assim, olhando agora a jornada desse mais recente, né, com a Alma. Um dos primeiros médicos que começou conosco é um cardiologista, super referência no Rio, construiu uma baita de uma reputação. Se você procurar na internet, ele não tem Instagram, ele não tem site. Os pacientes vêm pela reputação que ele tem, a agenda dele é cheia. 42 anos. 42 anos, consulta de ticket elevado. Ficou maravilhado com a Alma. Só que, conversando com outros profissionais além dele, foi o primeiro que a gente implementou, inclusive, antes mesmo da dermato e do cirurgião de cabeça e pescoço que eu mencionei. Só que ao longo da jornada, a gente viu que a dor que ele tinha não era uma dor que era repetida com muita frequência. E a dor primária que a gente queria resolver, porque a dor principal dele era mais o WhatsApp dele, que inclusive era o mesmo pessoal e o mesmo profissional, era o mesmo número. Não dava nem para botar IA ali, porque senão a Alma ia responder a esposa dele e o paciente ao mesmo tempo, ele daria problemas. Então imagina a esposa dele, quero falar com o Mouzinho para almoçar. Tá bom, vou chamar ele. Você pode me falar o que você está procurando para eu entender melhor e poder ver se... Sabe? Aí a Alma vai começar a agendar almoço. Não ia funcionar. Então nós vimos que... E aí vem a questão do falar não, né? Se a gente chegar... tá bom, vamos botar, vamos embora, vamos trabalhar junto e tal. Nós chegamos e sentamos com ele e com alguns outros para deixar claro, olha, nesse momento, a gente vai chegar aí, provavelmente, mas nesse momento o nosso foco está mais para esse lado. Então, vamos manter contato, mas é isso aqui que a gente está fazendo agora. Senão, a gente vira, eu gosto muito de falar do Excel, né? O Excel é uma ferramenta que ela tem zilhões de funcionalidades. A maioria absoluta das pessoas só faz multiplicação, soma, subtração e divisão e uma pivot table no máximo. A gente não quer ser o Excel. A gente quer ser uma ferramenta com pouca coisa de muito valor. Então, a gente brinca até que o nosso grande sonho é que a nossa interface seja como é o ChatGPT, que o médico vai escrever ali o que ele quer e a coisa aparece magicamente, sabe? Estamos longe disso ainda e a gente nem promete, porque as promessas que são perigosas. Porque você gera expectativa, eu falo muito da Disney. A Disney tem 3 princípios que a gente leva para o nosso negócio e a gente, quando fala com o consultório e faz uma apresentação, a gente fala deles. Que é a cultura do palco, tá todo mundo em cena o tempo inteiro, você não sai do personagem. Owning the guest, que ele fala, que cara, tem um problema, o guest tem um problema, descobre o problema e resolve o problema, não delega para terceiros. Né? E o último princípio ali é muito relacionado a alinhamento de expectativa. Deixa claro o que você entrega, o que você não entrega, o porquê que você não entrega. E se um dia você for fazer, você pode até mencionar, mas diz que você não tem nem previsão para aquilo acontecer.
Porque aí você não traz as pessoas para um sonho que ela, tá bom, você não faz isso hoje, as outras coisas que você faz não me interessam tanto, mas eu vou contratar assim mesmo, porque talvez daqui a 3 meses, né, você faz aquela outra coisa. Talvez. Cara, a pessoa vai ficar insatisfeita. Então a gente não promete coisas que não estão no horizonte para a gente resolver. Inclusive hoje a gente falou dessa visão completa, mas hoje o foco da Alma é ser a agente que vai fazer a sua recepção funcionar lindamente. Vai ser a melhor secretária que você já teve para acolhimento, agendamento e acompanhamento de demandas no WhatsApp do consultório. Toda a parte que a gente mencionou de consolidação de informações clínicas, de acompanhamento de jornada, chegaremos lá. Pode ser que seja esse ano, pode ser que seja ano que vem, e aí que vem o pulo do gato. Se você olhar o site, a Alma está em fila de espera. A gente nem está aceitando mais cliente agora, porque a gente entendeu que nesse momento a gente está com 30 consultórios. Nosso objetivo não é vender a todo custo. Nosso objetivo é fazer com que esses 30 fiquem apaixonados pelo produto e não considerem sair do produto. Então, as decisões agora de produto, a gente tem uma noção muito clara do que a gente está fazendo, porque a gente falou com mais de 100 médicos para construir a Alma. Só que os próximos passos, se a funcionalidade A ou a funcionalidade B vai ser primeira, a gente criou um grupo no WhatsApp chamado Alma Makers. E a gente compartilha com esses 30 consultórios. Cara, a gente tem isso aqui mapeado. Qual é a dor principal de vocês dentro desses temas? A pessoa vai e vota, a gente chama para conversar e constrói. Porque a gente está fazendo algo que é extremamente focado. E assim, é contraintuitivo frente ao que se cobra de startups. Porque se cobra velocidade, constrói, capta dinheiro, consome dinheiro, cobra. Cara, a gente não está indo por aí. A gente tem uma convicção muito forte de que uma vez esse produto entregue valor agregado sólido, os nossos próprios primeiros médicos vão ser a mola de crescimento desse negócio, muito esperado até no que foi na experiência do Whitebook. É recomendação Sim. no que é o próprio jornada do consultório. Recomendação, sabe? Mas é a grande jornada, todo mundo constrói algo grande, né? Eu acho que a gente está longe de dizer que a MEV Brasil é algo, tipo... Enfim, estamos na nossa curva. Cara, a gente passou 4 anos só com uma formação, só fazer uma coisa, aí melhora. Posso dizer, em sentido dos objetivos hoje, que em termos de MEV a gente tem uma formação que está disparadamente à frente do mercado. Só, cara, a gente às vezes dá um problema assim, e claro, né, a equipe às vezes acomoda por saber que o NPS é alto e tal, e às vezes a gente tem que dar esse senso de urgência, tipo, dar um problema, falar, cara, esse produto tá uma merda, a gente precisa resolver. Se satisfeito o tempo inteiro, Porque não tá funcionando ainda. Se você não tá com essa cabeça, cara, pode até ser que no momento você ainda pegue uma onda de ser o melhor produto, mas no longo prazo, alguém obcecado nisso vai passar você. Então, e é uma coisa que assim, a gente tenta muito vender essa tese para um médico. Cara, enquanto você não tiver um produto que no caso é consulta, experiência, essa entrega pro cara, não adianta você ficar querendo olhar a técnica de venda e vai ser pior, você vai trazer o cliente vai ter uma experiência horrível, ele vai sair falando para as outras pessoas que foi horrível a experiência com você. Exato. Então, tem que focar em construir esse produto muito bom que depois é a grande mola, né, de crescimento, ainda mais no consultório, eu acho que ainda... E eu sou um grande crítico, claro que existe muito material bom na internet, mas eu sou um grande crítico ao que agora é um fenômeno muito em profusão quase de venda de script comercial, venda de processo, venda de anúncio, sabe? Porque primeiro que há uma lógica de você construir o que é um infoproduto e querer encapsular na mesma dinâmica para o médico. E você vender o seu serviço é um processo de tomar de decisão muito diferente do que é de comprar um curso, do que é de comprar um e-book. Sim. Então não adianta uma coisa que o atendimento humanizado virou a banalização da vez, né? E se fala muito nesses scripts, inclusive, de que se o paciente perguntar o preço, você não deve falar o preço. Você tem que fazer 30 perguntas antes de eu te falar o preço. Cara, como você agrega a informação de entregar o que ele quer, mas mostrando seu diferencial ao mesmo tempo? Porque o cara, quando ele vai procurar um serviço de saúde, ele já tem uma... É diferente de eu vou comprar será que eu preciso de um tênis? Deixa eu considerar comprar um tênis. Vou fazer um curso, deixa eu analisar quando você está procurando uma consulta, cara, você já precisa da consulta. Tem um sofrimento envolvido. Né? Exatamente. Tem uma carga emocional muito diferente. Então, antes de eu te falar disso, deixa eu te contar como é que funciona. Deixa eu te falar sobre o doutor. Isso tudo é muito importante. Mas como você conjuga isso para dar informação rápida? Porque o paciente, com perdão do português aqui, claro, ele não tem saco
que ficar respondendo 15 perguntas no WhatsApp Sim. de um script mega complexo de que alguém pegou do Hotmart para aplicar numa dinâmica de consultório. É diferente. Existe, de novo, conteúdo de qualidade. E aí vem o jargão da alma de novo. Não adianta você pegar fórmulas prontas e achar que é só replicar. Você tem que entender qual é a realidade aí. Especialidade vai fazer diferença, porque vender um serviço de dermato é muito diferente de vender uma consulta de um cirurgião de cabeça e pescoço. Um cardiologista vai ser diferente de um nutrólogo. Então, a gente até entendeu, né, Bruno, que a especialidade não é a diferença da nossa persona. Não. Mas, em falando do consultório, da persona paciente, se é um serviço eletivo ou se é um serviço não eletivo, por exemplo, a abordagem comercial, digamos assim, ela é muito diferente. Sim. Então, entender essas especificidades do que vai funcionar para o seu consultório e ver se aquele prestador de serviço do outro lado não está querendo te vender uma fórmula pronta, cara, vai fazer muita diferença. E eu acho que as pessoas subestimam a importância da autenticidade, né? Assim, e, de novo, acho que isso volta por uma questão cultural que a gente está, enfim, mergulhado hoje, que é a busca pelo atalho, pelo sucesso imediato, pela coisa rápida, pela necessidade de estar o tempo todo se provando para as outras pessoas em relação a alguma coisa, quando no final o trabalho bem feito e bem construído ele vai ter o retorno, né? O trabalho ele vai se pagar no longo prazo quando ele é feito da maneira correta e ele é empilhado da forma certa. Vocês falaram, vocês ficaram 4 anos com uma formação só, né? Depois vocês vão conseguindo aumentar as coisas. Minha história empreendedora passa por isso, a história do Alô, que a gente está fazendo agora aqui na Alma. Então, acho que isso serve para qualquer coisa na vida, né? Você tem que tentar construir algo que tenha a sua cara, o seu jeito, o seu formato. Isso vai ser sempre reconhecido pelas pessoas como uma verdade. Talvez elas sejam enganadas um pelo outro, pela publicidade que possa existir ali, mas é quando ela entra no teu consultório, quando ela vive a experiência, quando ela é bem atendida, quando o desfecho é positivo, quando ela se sente bem acompanhada e bem cuidada, é o que vai fazer ela disseminar a palavra para mais 10, 20, 100 pessoas e que vai fazer seu consultório lotar e você ter realmente um público sólido ali atuando com você. Não tem nada melhor do que um arroz e feijão bem feito. Tem nada melhor do que um arroz e feijão bem feito. E a impressão que eu tenho, seja o médico empresário, seja as empresas de tecnologia, estão sempre buscando o uau, a inovação, a coisa que ninguém está fazendo, quanto que é muito mais simples. O que ninguém está fazendo é o simples. Porque as pessoas, quando vão olhar para superar a expectativa, muitas vezes eles nem entendem qual é a expectativa, né? E já buscam, legal, ninguém está fazendo isso, vou começar a fazer. Vou botar, sei lá, um trampolim no meu consultório pediátrico, porque ninguém tem trampolim. Mas aí a consulta continua com atraso, a secretária continua demorando para responder, o consultório continua cheio e aí a criança vai com o filho e aí tem várias outras crianças com tosse e ela, meu Deus, vou sair daqui, vou esperar no corredor, porque tem muito, sabe? Então, faz o básico, garante o que é mapeia o que é o básico, conversa com o seu cliente, cara, o que é o básico no meu consultório, como está cada etapa desse básico e garante que você vai tirar uma nota alta no básico. E aí depois que o básico estiver redondo, aí você parte para o uau. Mas hoje a diferenciação é fazer o básico bem feito. E não é só na saúde, é em qualquer mercado. Você vai na padaria, o básico bem feito é o que vai te conquistar. Aqui em São Paulo você tem um monte de padaria artesanal. E aí elas começam a inventar pães de diversos tipos, e recheados e não recheados. Cara, não tem nada melhor do que um pãozinho francês quentinho, fresquinho, que não é maçudo. É o básico. Foca no arroz com feijão, garante ele de forma consistente, porque o básico bem feito consistente é difícil pra caramba. Se manter no topo de forma consistente é difícil pra caramba. O Bruno falou do jiu-jitsu, eu sou fissurado pelo futebol. Ser atleta de alto nível consistentemente, cara, é muito, muito difícil. É muito, muito difícil. E nenhum desses jogos é um jogo de curto prazo. É um jogo infinito quase que você está jogando ali. E como é que você mantém isso de forma substancialmente consistente, sem se onerar também? Acho que essa é a regra do jogo, sabe? Básico bem feito, consistência, repetição é o que vai fazer a diferença. Você não precisa ficar pirando em procurar o que ninguém fez, não. O que ninguém fez é o básico. Só para não perder esse gancho, engraçado, uma das aulas da nossa formação de negócio eu explico o que é proposta única de valor, né? E aí quando a gente vai falar isso, né, por causa do único, a pessoa sempre acha que, tipo, cara, tem que ser uma parada que ninguém tá fazendo, tá? Cara,
Muitas vezes a proposta única de valor é assim, ó, a gente atende no horário, tudo funciona direitinho, você tem resultado. O que já é uma exceção. Você mapear os atributos de valor claro ali do seu público, conseguir entregar isso, né? Nós já vimos reclamações de paciente que fazia tratação no NPS porque o consultório decidiu economizar no copo e comprou um copo que era mole. Eles estavam reclamando. Pô, eu boto água, vou pegar o copo e me molho. Básico, um copo. A gente teve um caso legal para compartilhar com a Alma, que uma médica que está utilizando, o dermatologista falou que o paciente chegou para ser atendido e falou assim, eu escolhi vir aqui. Ele falou isso espontaneamente na consulta. Eu escolhi vir aqui porque estava procurando uma dermatologista, mandei num grupo de amigos e os meus amigos, cada um teve uns 3 amigos que mandaram telefones, eu mandei a mesma mensagem de WhatsApp para os 3 consultórios. E o seu consultório, que está usando a Alma, enfim, respondeu imediatamente, tirou todas as minhas dúvidas, foi super acolhedor ali no contato inicial e isso fez eu escolher vir aqui mesmo sendo mais longe da minha casa. E ele falou isso espontaneamente para ela, assim, como se fosse uma coisa muito incrível. Se você pensar, isso é muito básico, assim, você responder a pessoa, você dar atenção para ela, você tirar as dúvidas dela, você acolher ela. Isso é o passo mais básico que pode existir num pré-atendimento, sabe? Antes de uma consulta. Já faz você chegar na consulta com outros olhos do que está acontecendo ali, né? Da mesma forma que se for tudo ruim antes, faz você chegar na consulta com olhos negativos, provavelmente, em relação ao próprio médico, né? Se a experiência no WhatsApp foi horrível, se a secretária atendeu mal na recepção, né? Se tinha fila de espera, se estava atrasado, o paciente já vai entrar, né, de mau humor na sala, já fechado, na defensiva, né, não querendo dividir ali, não construindo uma relação que é algo que a gente se prepara muito e a gente está ali de corpo presente para dar o máximo de atenção. Para o médico, ele é mais um de vários pacientes que ele vai atender. Mas para o paciente, você é o médico dele. Então, assim, isso é algo muito especial, sabe? A gente não pode subestimar isso, porque isso, de novo, é um jogo que vai construir essa reputação, que vai fazer você ser referenciado, que vai fazer seu consultório estar sempre cheio e vai construir a retenção de longo prazo. É muito natural que no dia a dia a gente comece a ver as coisas só como mais uma consulta, só como mais um paciente, como mais uma prescrição. Aí que mora o perigo. Porque aí a gente começa a deixar de fazer o básico, começa a fazer tudo no modo automático pra caramba, e não entende que do outro lado existe uma pessoa em busca de um acolhimento, de uma relação, tal qual pra gente também muda a relação com que a gente tem com aquela pessoa. Porque a gente começa a ter mais carinho por aquilo que a gente está fazendo, sabe? Então acho que o perigo é levar as coisas no automático, e para mim levar no automático e ver como um número, como só mais um paciente, como só mais um atraso, são só 5 minutos. Marquei às 9, que é o meu primeiro horário, mas eu sempre chego 9h30. Não é sobre isso, porque para você tudo bem chegar 9h30, mas você não sabe o que aquela pessoa eventualmente está passando. A gente tem casos de pessoas que vieram agendar consulta em consultórios que estão conosco, pessoas de baixa renda que juntaram dinheiro para fazer uma consulta particular porque sabiam que aquele médico era bom. E essa pessoa ela está deixando de ir no trabalho, ela está deixando de fazer qualquer outra coisa para juntar aquele dinheiro para ir na consulta contigo. Então não perder o senso do propósito, aquela vocação de cuidar. E eu sei que isso é difícil porque, cara, já é difícil por si só ser médico e ser empresário, talvez vá 10 vezes a complexidade. Mas quando a gente perde essa conexão, a gente quase que perde o propósito. E aí é curioso porque é contraintuitivo. Porque existe um receio, ou talvez até uma reticência em tratar o serviço médico como serviço, mas por outro lado a gente acaba tratando inconscientemente, porque vira só um número de consulta. Sim. Sabe? Então, já que é uma arte, trate como, ou que é uma experiência, que é algo, trate como tal, de ponta a ponta. Sabe? Cuide de cada consulta, aquela coisa de viva cada dia como se fosse a última vez. Cuide de cada consulta como se fosse a mais importante. Cada paciente é um familiar seu procurando cuidados. Cara, e aí faça com que sua secretária veja da mesma forma. A gente ouviu uma coisa que me chamou muita atenção. Um neurologista que está avaliando para colocar Alma, consulta de R$1.000 e tantos. Um neurologista muito bom, o consultório está sempre cheio. E ele começou a se envolver mais com a operação do consultório, do WhatsApp, porque ele começou a ver, poxa, estava demorando, e ele tem agenda de 3 meses para frente. E ele começou a ficar ouvindo as secretárias. Quando o paciente entrava em contato, pedindo uma consulta para essa semana, a secretária, essa semana? Não tem consulta essa semana, com um tom meio que debochado, sabe? Aí ele virou e, cara, como é que você faz isso?
Isso aqui é minha reputação. Se você falar assim com o meu paciente, ele vai achar que eu sou arrogante, que eu sou snob, que você está destratando ou desconsiderando a dor que ele tem. Então tudo bem, só tem consulta daqui a 3 meses. Fale para ele sobre isso. Mas fale para ele também que se ele quiser, você coloca o nome dele na lista, porque se surgir uma vaga, você vai falar com ele. Mas que infelizmente você não consegue atender essa semana. Não faz no telefone. Eu gosto de falar de um case que é o case da criança que perdeu o chapéu na Disney. Era o boné preferido da criança, ela perdeu o boné. Normalmente, em experiências não Disney, alguém iria até um funcionário e perdia um boné. Cara, o achados e perdidos é ali. Vá lá e veja se alguém encontrou. Na Disney, primeiro que ninguém sai da cena, como eu mencionei. Então, a pessoa foi até um personagem que não saiu da cena, deu instruções. Esse personagem tomou nota de como é que era o boné, onde você mora, qual é o seu nome, qual é o seu telefone. Eles procuraram o boné, encontraram o boné, enviaram para casa da família. E aí no final, tem até no livro meio que uma mini entrevista na família, a coisa que mais marcou não foi uma montanha-russa, não foi o show do Mickey, foi o fato do boné ter sido entregue na casa da família. Porque eles viram que, cara, tudo funciona nos mínimos detalhes, inclusive quando algo que aconteceu que não tem nada a ver com o parque, mas foi lá, ele tomou para si, resolveu. Cara, a experiência já era incrível, eles não precisavam fazer isso. A verdade é que eles não precisavam fazer isso, mas eles fizeram. E, cara, essa família, sei lá quantas vezes vai voltar na Disney, sabe? Então, como a gente traduz isso para o consultório? Sim. Acho que esse é o pulo do gato. E, de novo, é o feijão com arroz ajudar uma criança a encontrar um boné, sabe? É o feijão com arroz tá limpo o consultório, não atrasar. Quando alguém te fizer uma pergunta, você responder de forma cordial, rápida. E o que a gente mais vê é: oi, tudo bem? Você aceita plano de saúde? Não aceito. Ah, quanto é a consulta? R$600. Você quer agendar? Cadê o feijão com arroz da relação, sabe? Poxa, como é que você conheceu a gente? Qual é o seu nome? O que você está sentindo? Você quer mais informação sobre como é que funciona? Já vai direto para preço, já vai direto para transação, né? Custa tanto, tem agenda tal, você quer? Não é construção de relação isso. Turma, se deixar, a gente vai aqui até... Obrigado demais por terem aceito o convite. Eu acho que, sem dúvida, aí, turma que está ouvindo ou no almoço, ou no plantão, ou no carro, indo para casa, acho que vai ter vários insights para anotar. Eu queria pedir 2 coisas para a gente fechar aqui. Uma, como é que o pessoal conhece um pouco mais sobre a Alma, site, Instagram, enfim, Tá bom. para acompanharem aí vocês e se inscreverem lá na lista de espera e quando começar a abrir as vagas. E segundo, talvez uma mensagem para esse médico que está nessa jornada de empreender ou considerando fazer uma transição para o consultório particular, enfim, vocês como empreendedores, qual mensagem final vocês deixariam aí para eles? O site da Alma é oialma.com.br. Você pode entrar em oialma.com.br e ver tudo que o produto já faz hoje, nossa visão e etc. E lá tem o QR Code, a lista de espera para você poder se inscrever. A gente está atendendo algumas clínicas agora, como a Luiz falou, e a gente está abrindo aos poucos novas vagas. E a gente está fazendo... referência vai ser falando da com certeza. E a gente está fazendo isso porque a gente realmente quer fazer um trabalho muito, muito bem feito, né? Tudo que a gente disse aqui não pode cair por terra. A empresa está sendo construída, o produto está avançando. A gente não quer começar a dar escala e dizer sim para tudo e começar a entregar uma experiência muito ruim. Então, entra lá, se inscreve, participa. A gente está participando de alguns podcasts, a gente está fazendo alguns materiais legais. Então, só de você estar inscrito na lista de espera, você pode receber um material nosso bacana, falando sobre inteligência artificial na clínica, no consultório, ser chamado eventualmente para um bate-papo com a gente. Acho que isso pode ser super legal para você. Também, se quiserem seguir a gente está principalmente no LinkedIn, acho que é o canal que a gente está lá. Então, a Luísa Moraes, só buscar, Bruno Lagoeiro, então acho que esse é o ponto. E de dica, acho que para quem está empreendendo na medicina, está em transição, acho que a gente falou muita coisa de experiência, de reputação, né? E tem muito a ver com a jornada do consultório da clínica e muito a ver com a medicina do estilo de vida, né? Assim, que na minha visão é algo incrível, que é sobre cuidar da saúde do paciente efetivamente, né? Enfim, para prevenir a doença, para melhorar doenças crônicas, enfim, que não dá para ser tratado só com uma foto. Eu estava conversando isso com o Luiz antes, né? Tem que ser um filme, né, realmente da jornada desse paciente. Então,
acho que a principal dica aqui, cara, é não subestimar realmente esse poder da jornada completa, né? De estar em todos os pontos de contato com o seu paciente. Muitas vezes a gente vai se esforçar muito como médico para ter uma boa formação, ser tecnicamente muito competente, fazer uma consulta agradável, né? Interessada, pegando detalhes, fazendo uma boa conduta e prescrição. Só que o vazio que acontece, né, no pré e no pós-consulta, se ele não for ocupado por você diretamente ou indiretamente através de ferramentas que você utilize, pode ser pela secretária, por uma enfermeira, por uma ferramenta de IA, por uma documentação, um material que você prepara para o seu paciente, por um cuidado específico que você faz para ele ter o retorno correto, para ele fazer os exames. Isso põe tudo a perder, tudo que você se preparou, e vira realmente uma relação transacional de um modelo que o paciente vai lá e te paga, você recebe dinheiro, faz aquele momento e você acaba não mudando a vida das pessoas. Então, acho que a medicina, para mim, continua sendo a profissão mais incrível que existe. É uma profissão de muitas oportunidades, tanto oportunidades assistencialistas, quanto oportunidades na docência, na pesquisa, enfim, no empreendedorismo. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar isso muito bem, entender qual é o nosso jogo, entender aquilo que a gente quer fazer e ir atrás daquilo que a gente quer fazer com muito foco, muita determinação. E aí, só para deixar uma dica, a gente falou muito no final agora de hospitalidade, né, criar experiências incríveis. Tem um livro muito legal que é Hospitalidade Irracional, a gente depois manda lá bonitinho o link para vocês, Capinha Amarela, que é de um dos fundadores do Eleven, que é um dos restaurantes principais que tem em Nova York, 3 estrelas Michelin, e ele fala muito dessa jornada da hospitalidade. A gente tem muitos paralelos legais para a gente pensar para uma clínica consultória. Eu não deixaria de ler também The Ride of a Lifetime. É verdade, o Ride of a Lifetime, que é do Bob Iger, que é o CEO da Disney. Ele conta desde detalhes de construção de parque, de experiência, de momentos difíceis, até coisas mais práticas mesmo. Azul, né? É sensacional. E do meu lado, agregando aqui, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Há até falando de foco, né? Você falou de redes sociais, a gente nem tem ainda, porque a gente viu que nesse momento ia ser um desvio de foco. A gente construiu o site só para ter uma presença ali digital mínima, então se inscrevam. Alinhamento de expectativa, em 48 horas você já recebe uma resposta nossa, um primeiro contato. A gente está fazendo o nosso onboarding agora em filas, em ondas, digamos. Então a próxima fica para começo de fevereiro, que está chegando já agora. Então já mandem lá, se cadastrem, a gente já troca uma ideia, já conversa um pouco, manda materiais também. E de dica, assim, acho que a principal é não perca a essência do porquê que você decidiu ser médico e decidiu abrir o seu próprio consultório. Muitas coisas vão acontecer para te tirar daquilo que é o motivo principal pelo qual você fez tudo que você está fazendo. Mas não perca a essência, siga aquilo que você acredita que é o certo. Ferramenta existe hoje em profusão, das mais corretas às mais duvidosas, mas se você tomar a decisão de forma calma, consciente, estruturada, eu tenho certeza que você vai tomar as melhores. Inclusive sobre adotar ou não inteligência artificial agora ou depois, se a ferramenta A ou a ferramenta B, o prontuário ou o prontuário B, decida com calma, analise com calma e veja o que de fato faz sentido dentro daquilo que você definiu como propósito para você, para o seu consultório, o que você acredita que é a melhor forma de cuidar do seu paciente. Acho que uma vez que a gente faz isso, o resto tem que ser um pouco mais fácil. Se a gente trata também as decisões só como listas que a gente tem que dar check, a gente está mais respondendo ao estímulo externo, de que a gente tem que estar sempre fazendo, sempre indo para frente, sempre vendendo, como você mencionou, e perde o que é realmente importante, sabe? Então, acho que a gente tenta tomar muito essa decisão em tudo, levar as decisões muito para esse lado em tudo que a gente pensa aqui para o negócio. Já tomamos, inclusive, puxões de orelha de fundos, que nem são nossos investidores, mas se interessam, falam, cara, vai mais rápido. Poxa, vocês têm rede, vocês vendem. Não, calma. As coisas têm um tempo para acontecer e dá frio na barriga, assim como eu sei que vocês devem ter tido frio na barriga para abrir um segundo curso mais rápido, para botar mais aluno mais rápido, mas, cara, o certo é o certo. Só existe uma forma certa de fazer as coisas, então tem que seguir isso. O princípio é não negociável. Maravilha. Deixa aí. Isso aí, mais um episódio incrível do MevHack, podcast mais Mev do Brasil, trazendo para você essas experiências que vão além da medicina, como o Bruno colocou, né? Quem só medicina sabe, nem medicina sabe. Esse é um ditado que não perde a validade. Até o próximo MevHack.